seja muito bem-vindo ao nosso Sobretudo podcast, onde falamos sobre tudo. Eu e meu marido Alexandre Araújo, não é, amor? Tudo bem, amor? Tudo bem. Hoje com mais uma super convidada. E a galera tem que deixar o like, tem que se inscrever aqui, tem que compartilhar, isso é importante, né? Não esqueçam. Convidada de hoje, tanto que eu tô aqui hoje, né? Peguei o lugar dele, porque hoje as mulheres vão liderar. É a minha grande amiga, quem eu admiro muito, uma das melhores repórteres desse país, Patrícia Lopes, que é correspondente internacional, tá? Não é pouca coisa não, né? Qualquer um, não. Da beIN Sports, lá do Catar, e ela vai contar tudo sobre isso pra gente. Bem-vinda, amiga. Obrigada, Alexandre. Obrigada a vocês dois pelo convite. Prazer estar aqui podendo conversar com vocês, podendo falar um pouquinho da carreira. E a gente vai se divertir, né, nessa horinha aqui. Vai, porque eu que descobri Patrícia, ela não participou de nenhum podcast ainda. Nenhum. Não, Primeira aqui ela vez, vai é? contar histórias inéditas pra Não gente. participei. Eu acho que a primeira coisa que todo mundo deve estar pensando é assim, nossa, ela é correspondente, repórter de uma TV do Catar. Uhum. Pode mulher ser correspondente? Conta pra gente como é que é essa coisa, assim, de você ser uma das únicas, né, mulheres lá da Sim, beIN. é engraçado assim, eu sou a única mulher, né, repórter, correspondente. Tem uma outra que é da Inglaterra, mas ela é para o canal inglês. Eu sou para o canal árabe, eu trabalho diretamente no canal árabe. Mas pode sim, o Catar é um pouco mais aberto, ele não é como a Arábia Saudita, que é um pouquinho mais fechado, né? Mas no Catar não precisa. Eu lembro que tem uma cara de decepção quando eu chego nos lugares assim para entrevista, que eu penso que vou encontrar a pessoa, né? Uma Assim, burca. com véu, né? Toda vestida, chego com a roupa normal, essa roupa que eu tô aqui, por exemplo. E aí a pessoa, mas é você? Quando é que hora chega? Não, sou eu mesma. E lá a gente pode usar essas roupas assim, eu apareço desse jeito. Assim, lógico, não pode muito ombro, eu não vou aparecer de short, coisas normais que uma Sim. repórter não vai fazer, né? Uhum. Então tem isso, mas é tranquilo, eles tratam super bem, né? Claro que é um país diferente do nosso, a cultura é diferente. Mas no Catar, 70% da população é de estrangeiros. Então, meus chefes, assim, eu tenho chefes de vários lugares do mundo, né? Tem de Marrocos, da Mauritânia, do Egito, tem da França, tem da Inglaterra. Então tem muita gente ali, então a coisa já está um Uhum. pouquinho mais aberta. Mas você já participou eu lembro que você me contou de um congresso que você foi lá e você era realmente uma das poucas mulheres que teve que usar, né, o lenço, como é que foi isso? Não, eu era uma das únicas mulheres, mas eu estava um pouquinho mais assim, com a roupa mais fechadinha. Uhum. Não precisei usar lenço, eu só precisei usar o lenço quando você entra numa mesquita, né, para visitar. Aí eu quis visitar e aí você tem que entrar em sinal de respeito. Tem que tirar o sapato. Tem que tirar o sapato, aí tem só a parte das mulheres, só dos homens, mas tudo isso bem tranquilo. Sim, eles tratam, eles acham assim que, como eu tenho muitos contatos, né, aqui no Brasil, para eles é muito interessante, né? Para eles é muito bom ter uma pessoa aqui no Brasil e, principalmente, eu sou correspondente dentro do meu país, brasileira. Então, eles não têm que pagar para minha moradia, nada disso. Então, para eles é bom também, né? Ao lado, e me tratam bem, tranquilo. Uhum. Eu sei que a mamãe tem um monte de pergunta, deixa eu só fazer mais essa. Tem 200 perguntas. Eu sei, você me mostrou. Mas, Paty, você ficou meio frustrada, porque você tinha certeza que você ia cobrir a Copa do Catar, Uhum. né? Você trabalhando 10 anos, né? Já que 10 você anos. trabalha lá. E eu lembro que você ficou um pouco frustrada, no final acabou tudo bem. Mas como é que foi, assim, essa negociação, quando eles te falaram que você não poderia ir? Então, eu jurava que eu ia para a Copa, né? Eu estava certa, assim. Eu achei, falei, pô, não tem como. Seleção brasileira, óbvio que eu vou. Da seleção da Argentina foi. Eu não fui. Aí a gente fica aquela, não fui por quê? Porque eu sou mulher? Ou não fui porque eles tinham um outro plano? Qual era a grande questão deles? E aí, eu não falo árabe, É isso que eu ia te né? perguntar. Você fala alguma coisa de Não, árabe? não falo Zero? árabe. Algumas palavras, só algumas coisas. Tudo que você Meus faz, você textos fala são em inglês. inglês, é. Então o canal lá, mesmo canal em árabe, tem a versão em inglês, tem versão em espanhol. Então eles às vezes precisam também, numa transmissão do canal árabe, eles precisam de uma pessoa falando o idioma, né? Precisa que a pessoa esteja falando árabe. E aí precisa de uma tradutora para mim, nesse momento. Então ia ficar, só que eu falei, poxa, mas do mesmo jeito que vai precisar da tradutora para mim, vai precisar para o jogador também, né? Sim. Então vai ser o É mesmo verdade. tradutor. Verdade. Então eu fiz uma carta, que assim, eu não aceitei muito não, na época. Não aceitei não, fiquei chateada pra caramba. Fiquei com raiva. Não, mas você O sempre que lutou pelos dizia a seus carta? direitos. O que Não, dizia a na carta? carta eu falava assim, olha, não, eu posso conseguir entrevistas exclusivas, eu tenho entrada na CBF, eu tenho entrada com os jogadores, eu não entendo por quê, qual é o critério, porque vocês sempre falavam que eu ia.
Aí depois eles falam, não, a gente precisa de uma pessoa cobrindo no Brasil. Eles tinham certeza absoluta que o Brasil ia ser campeão. É. Ah, é? É, Só eles, né? só eles. É. Esqueceu Só de ele. contar que o Brasil É. ia ganhar, né? Eles tinham certeza absoluta. Então eles queriam Caramba. uma pessoa aqui cobrindo as reações do Brasil. Ah. E eles falaram, não, e aí a gente precisa de você. Né? Não sei se foi uma desculpa meio esfarrapada, É. mas me deram essa. Alzirão, né? Não teve nem Alzirão nessa Não Copa, né? teve, assim, eu fiz muito arena ali na praia, Aham. né? Então foi tranquilo, assim, no final das contas foi tranquilo. Você trabalha muito, né, num grande evento assim, você fica exausto, É. é todo dia, o tempo inteiro. Eu lembro o correspondente da Argentina, quando eu encontrei, ele estava assim, ó, né? Porque ele não aguentava mais, exausto. Mas em compensação só dava você lá, né? Catar. Aí eu comecei a mostrar muitas coisas. Aí o que aconteceu? Me mandaram para a Argentina. Ah, foi na semifinal. Já me mandaram para a Argentina. E aí, falei, pô, me mandaram para a Argentina, o que que eu vou? Ah, não, porque vai que, né? Agora a gente já não tem mais o Brasil. Aí eu fiquei lá na Argentina. Alguns diziam o que aconteceu, a Argentina campeã. Eu fiquei Olha lá. que pé É, quente. Deu sorte, né? então assim, aí eu estava no lugar certo, na hora certa também. Aconteceu, eu falei, pô, até que, né, acabou saindo. E como é que foi cobrir lá? Nossa, foi muito diferente. Era uma energia, aquele povo enlouquecido, que eles são loucos. Eles são mais fanáticos que os brasileiros por futebol, você acha? Eles são mais desorganizados no fanatismo. É. Eu acho que é isso, assim, porque Fanatismo desorganizado. desorganizado, nós somos mais organizados. A gente, assim, ia, né, vamos levar a taça para tal lugar e fazer, vamos. Tem um protocolo todo. É. Certinho, tudo certinho. A gente faz bonitinho, é organizado. Né? Lá não, era o caos. Era torcedor gritando, agarrado no obelisco, Você estava onde vendo o desesperado. jogo, o No último jogo? obelisco, eu estava lá no Todo mundo se obelisco. reuniu lá. Todo mundo se reuniu lá. Você estava no furdunço ali. Tava, e eles subiram no nosso carro de transmissão, tentando arrancar a antena, então eles estavam transtornados. Mas era uma energia diferente, porque a Argentina está vivendo um momento horroroso, Horroroso, né? né, Horroroso. economicamente. Uma pobreza, assim, que você vai nos lugares e as pessoas, assim, eles viram e falam, olha, eu estou realmente sobrevivendo. E aí você vê, de repente, eles esquecem naquele minuto ali tudo aquilo. Eu achei muito bacana também que o Messi não quis ir na Casa Rosada, depois não quis ligar essa questão política. Eu fui Política, né? entender também É. por quê, porque quando ele mandou os aparelhos lá para Buenos Aires, tudo não deixaram entrar, porque tinha que pagar imposto lá para a Argentina, né? E dessa vez aí também queriam, eu ficava assistindo a TV lá o dia inteiro, né, quando estava assim, e aí também queriam taxar a própria taça. E aí ficava Caraca, É, não. uma loucura, né? meu Deus. Enlouquecidos. Tudo lá eles querem dinheiro. E aí, mas não conseguiram, óbvio, e o Messi foi pro meio do povo, meio da rua. Então fiz aeroporto, fiz a chegada, fiz tudo lá da seleção. Você fez o mais importante, né? Mas Fez só pra resumir, creme de la creme, né? É. eu fiz o mais importante. E depois ainda emendei. Eu cheguei no Brasil dia 23, dia 25 eu já viajei para São Paulo por causa do Pelé. Então, Caramba. quer dizer, na verdade, ali, então acabou que eu não fui para ali. Depois eu falei, cara, tudo acontece por alguma razão. Nada é por acaso. Né? Nada é por acaso. mesmo. A Aline sabe, eu sou muito, muito religiosa. Então eu falei, cara, realmente, então aconteceu. Eu tinha que estar num evento mais importante. Não, você estava nos 2 eventos mais Mais importantes do ano, importantes, exatamente. E eu Um da pura alegria, outro total É, tristeza, é, né? é. Totalmente, é mesmo. sabe? Mas Você acha que mudou ali a relação do argentino com o Messi, assim, quando você foi lá? Mudou muito. Porque eles não consideravam o Messi, aquele argentino, né? mudou. Mudou, né? Me marcou muito que eu vi uma criança, assim, de uns 6, 7 anos, ela tinha uma bandeira do Maradona, e ele passava a mão, assim, na bandeira, idolatrando, né? Aquela coisa que o pai ensinou. É. E aí depois ele estava na bandeira e de repente ele sai dessa bandeira e ele começa a fazer carinho na bandeira do Do Messi. Messi, né? Mudou. Porque o Messi é um cara bacana, o Messi parece ser um cara bem legal, né? É, Assim, família. humilde, né? E ele não quis se envolver com a política, que eu achei o máximo ali Ele dele. não se envolve com nada, na verdade. Não, É. ele não se envolve. Ele Mas eu faz acho o dele e mas ali eu acho que ele foi certeiro, naquele momento, porque ele podia ter sido envolvido ali pela questão Sim, política, né? Mas eu gostei muito. E ele conseguiu, do jeito lá dele, dar alegria pro povo Você lá. conseguiu entrevistar ele? Não, dessa vez não, mas eu já tinha entrevistado na Copa de 2010. Lá na África do Sul. Porque eu cobri também a Argentina. E como é que é o Maradona. Messi ali no taco Cara, ali ele com o Messi ali? é uma pessoa muito serena, muito tranquila, mas ele não é de muito papo.
né? Péssimo entrevistado, É eu um diria, personagem né? desinteressante. Quando a gente Se não fosse o pergunta, melhor do mundo, seria um personagem desinteressante. não se envolve muito, né? Não, ele é mais na dele, assim, mas também fui em 2010, há Aham. 13 anos. Ele É. deve ter melhorado, né? Assim, tá falando mais, tudo. Eu acho que ele é um cara mais introspectivo. É. Mas ele tem muita história, né? Sim, lógico. É. É. Você Maior. conseguiu arrancar muita história dele? Não foi muito, até porque ele não tinha vivido tanto assim em 2010 ainda. É. Não era o Não era o Messi. Messi, A né? estrela da seleção ali era o Que Maradona, era né? o treinador, né? Era o Maradona. É. Ele que brilhava. É. Maradona você chegou a entrevistar, não? Entrevistei também na Copa de 2010 também. Muito louco o Ele tava Maradona? sóbrio? É, Tava bem o Maradona, né? tava, Tava. nessa época Tava tava, medicado. tava medicado. medicado. Mas esse era um baita personagem, É. nossa, incrível. E a cara do argentino, né? O drama, né? Ele era interessantíssimo, falava o que pensava. Era muito, muito interessante. Maradona era bem interessante. Era o cara que você sempre sonhou em entrevistar, o Maradona? Ou o Não, Pelé? não, meu sonho era o Pelé. Era o Pelé. Era o Pelé, sempre foi da vida, foi o Pelé. E E a- realizou esse E sonho. realizei o sonho, que aí eu fiquei, que eu falo, gente. Aí também caiu no meu colo essa entrevista. Eu já tinha entrevistado Pelé assim, em evento, né? Aquela Uhum. coisa, muita gente, Muita mais gente. exclusiva. Aí teve Já pela BEM. já pela BIM. Em 2016, Olimpíada, estava eu no Rio de Janeiro, óbvio, né? Onde estava acontecendo a Olimpíada, e falaram para mim: olha, o repórter francês, tinha um repórter que morava na França, ele não quis ir para São Paulo para entrevistar o Pelé. E aí a gente achou que a melhor pessoa para entrevistar seria você. Eu falei, que horas é meu voo? Eu já assim, onde eu vou? Assim, já? Eu falei, que? 1 hora de entrevista. E era um estúdio de música. E aí, assim, eu falei, cara, eu devo estar delirando, não é possível. O Pelé tá lá tocando piano. Vê o que você acha dessa música? Aí eu, não, tô delirando. Devo ter tomado alguma Ele coisa. tocava piano, né? Tocava Bem mal, né? Mal, né? mal. Ele cantava mal, Tão né? bem Ele cantado compunha quanto mal. É. cantava. É. E assim, mas O que ele tocou? A, B, C. Bem. É. Mas que bobinha. Aí eu falei, caraca, mas pô, Pelé, né? Não, bicho? lógico, pô. Piano pra mim aqui, rindo, brincando. A gente ficou 1 hora numa entrevista. Eu falei, Pelé, vamos tirar uma foto a gente fazendo coraçãozinho? Aí eu tenho essa foto. Eu falei, cara, vou pedir dane-se, tô aqui mesmo, não sei quando é que vou ter outra. Lógico. Pedi 50 autógrafos, tem na minha casa um quadro que eu botei a camisa aí, que ele botou com carinho para a Patrícia, autógrafo para o meu marido, para minha filha, para todo mundo. Fiz vídeo, fiz tudo que eu tinha direito. E ele era, assim, Legal. incrível. Aquele cara era luz, total, assim. Mas é engraçado, assim, Pelé, eu amei a entrevista que eu fiz com ele, mas a entrevista que eu mais gostei de todas da minha vida até hoje foi o Careca. Careca? É? Careca, que é uma grande surpresa quando eu falo isso para as Aham. pessoas. Entrevista divertidíssima. Ele fala bem demais. Eu nunca vi muitas Eu entrevistas também não. dele, Já tentei Careca. entrevistar o Careca, mas nunca consegui. Quem me arrumou foi o Gilmar Rinaldi, a entrevista. O Que Gilmar jogou com ele em São Paulo, Isso, né? são muito amigos, eu me dou muito bem com o Uhum. Gilmar. E aí eu conversando, falei, por que eu não consigo entrevistar o Careca? Aí tô lá também, e fomos para entrevista, aí acaba ele no clube de golfe de Campinas. Ele tem um clube Tem lá, um clube lá. muito legal. Então, agora vocês estão servidos, vocês podem jogar uma partida de golfe e vocês podem tomar um uísque ali. Eu falei, gente, Careca, gente. Nossa, que legal. Só que o papo era muito bom. Careca tem muita história. Pô, o cara jogou com o Maradona no Napoli, né? Exatamente. E ele é bom E também de foi pra falar. BEM É. Esportes. Também para BIM. Foi também 1 hora de entrevista, Uhum. assim, um super especial. E aí eu brinco com o Careca que eu falo assim, eu não quero mais te entrevistar ele, porque eu falei que aquela foi tão boa que eu quero ficar com aquela impressão daquela entrevista. Foi que a gente E dá pra gente ver? Tá no YouTube? dá sim, Tá. acho que tá, deve estar. Uhum. Porque, assim, o que acontece também muito com as coisas da BIM? Como não tem aqui no Brasil, às vezes fica geoblocked, né? Tem É. muita coisa que sai no Twitter, tudo, mas a gente não consegue ver aqui. Sim, sim. Mas essa do Careca foi incrível, era e como ele tem história boa. Careca é um cara brilhante, assim, claro, eu sei que ele tem uma baita história, mas eu não esperava tanto. Eu acho que também tem uma memória afetiva que eu tinha do Careca, Um da cara que jogou Copa. 2 Copas do Mundo. Era pra ter jogado em 82 também, se E aí, machucou. na hora que eu cheguei, eu contei pra ele, pô, eu lembro até hoje, sei lá, eu pequenininha, que meu pai costumava fazer um bolão. Meu pai era técnico de futebol de salão. E aí ele sempre me fez gostar muito de futebol, e aí a gente fazia o bolão da Copa do Mundo. É. Então, Copa do Mundo era um evento lá em casa. E aí, quando eu tirei o Careca, era quem ia marcar o primeiro gol. Aí eu
pô, pequenininho, eu falei, vou ter um dinheirinho. E aí eu contei isso pra ele, eu falei, pô, Careca, nesse dia você não marcou gol, Careca. Careca, você me quebrou nesse dia. Eu quero falar aqui de um trauma meu, entendeu? De 1986. Aí ele começou a rir. Eu falei, mas aí eu tirei de novo, aí você fez o Aí gol. fez o gol. Ele. Agora chegou o momento da gente dividir esse dinheiro, né? Um dos maiores atacantes que eu vi jogar, o Careca. Também. É. Depois do Ronaldo, do Romário, eu acho que coloca o Careca ali em terceiro. Jogava muita bola. Patrícia Cracaço. cobriu muita matéria importante. Casamento no Maracanã, né, Ah, esteve no amor? casamento do Maracanã, né? É um luxo, ela né? cobriu o nosso Simplesmente um luxo. casamento. Foi o Ricardo Rocha, ele brinca muito comigo, que ele fala que eu cobri a Copa de 50. Que ele fala que não é possível. Você tem Você algum tá em todos os pacto, lugares. alguma coisa, É. Ele falou, vamos lá, entrevistou o Didi? Eu falei, entrevistei. O Sim. Didi, é? O Didi, assim, na África do Sul também, que tava no mesmo Já avião que a velhinho, gente. já. Já tava, bem caidinho. E aí ele começava a brincar, eu falei, ele viu o Pelé crescer tudo e tava lá no seu casamento. Cobriu o casamento. É Eu verdade. lembro, a gente estava no Matéria Botafogo. linda que você fez. Linda, a gente estava no treino, no Botafogo, aí ela falou, cara, vai ter uma... Eu falei, lógico, é matéria, amiga, vamos lá. E o jeito que a gente se conhece, a gente já se conhecia, mas É. nós ficamos mais É. íntimos. Foi muito engraçado, né? Foi. Foi num Foi a treino. Conta a nossa história. cara, né? Como é Foi a que foi? nossa cara. Foi num treino no Flamengo. É. Tava uma coletiva de imprensa. Era reapresentação da De quem? temporada, era janeiro. Não, do time, eles Do estavam se time, reapresentando lá Aí na o médico Gávea. falava, era na Gávea É. ainda, era na Gávea. E aí teve um rapaz que tá fazendo alguma coisa para um site e ele passou mal. E aí Não, ele teve, sim, tipo um ataque epilético. Ele teve uma coisa meio séria na hora, né? uma queda de pressão Um AVC, séria. não sei. Ele teve um negócio bem sério. Eu acho que era uma queda. E era o médico que estava dando entrevista na hora, né? Eu acho que antes, era o Dr. Runco que estava dando isso. entrevista na hora. Aí o menino meio que passou mal e o pai estava lá. Ele era novinho, era um É, garoto. o pai do menino estava lá. Estava no carro, aí chamaram o pai do menino. Aí o pai do menino tá lá, eu olho para ele, eu começo a olhar, eu falei, nossa, o senhor tá bem? Tá tudo bem? Ele estava meio pálido. Eu falei, o senhor quer uma água? Aí eu, né, peguei a água para ele, tô lá. Aí ele começou a suar frio. De repente ele cai. O pai. O pai. O filho já tinha meio passado em cima mal. de mim, né? Caiu meio assim em cima de mim. Não, ele caiu em cima de você. Meio, né? Eu É. sou generosa. Ele caiu em Ele- cima de mim. Tá bom em cima de você. E aí eu, com toda a frieza do mundo, gente, por favor, chama o doutor Runco, que ele acabou de infartar, porque eu já dei o diagnóstico também, né? Aquela coisa, já fiz o exame ali, Na já dei o hora, já, diagnóstico, já na hora, já, né? Ele infartou, e pior que tinha sido um infarto É mesmo. mesmo? É. E aí ele infartou, salvaram lá na hora, tudo. Meses depois, Não, aí depois o Léo Moura foi dar entrevista, ele, ninguém mais vai passar mal não, né? Pelo amor de Pelo Deus, amor de lembra Deus. Aí disso? continuou a entrevista? Continuou. Pô, Não, mas legal. parou, levaram ele pra ambulância. Aí a Aline segurou na minha mão e falou assim: eu quero ser sua amiga para sempre. Você é aquela pessoa que resolve as coisas. Você não se abalou, a pessoa infartando em cima de você. E você na maior calma. Doutor Runco, por favor, está infartando. Né? Na maior tranquilidade, na maior serenidade. Foi. Parecia assim que eu estava falando, por favor, eu quero uma. Né? É. Meses depois, encontro essa família no Engenhão. Vem a mãe, o pai, o filho, né? Aquele que tinha passado, o Passado outro mal. filho, todos para me agradecer, porque eles falaram: olha, a gente sobreviveu porque você foi lá e disse que era um infarto. Falei, doutora Patrícia, É. CRM. E aí salvaram ele lá no Flamengo. Se ele não tivesse lá naquele momento, talvez ele tivesse morrido. É mesmo. E você encontrou ele depois, não? Só essa vez, depois não mais. Não Aí, entrevistou ele, nada. Não, aí Não tem o acabou. risco de passar mal de novo. Não, chega, né? Bom, já aí teve uma vez, foram né, gente? bastidores, né? Mas foi muito, muito curioso. A Aline fala, a Aline ficou nervosa, todo mundo ficou Nossa, nervoso. foi uma cena Tava horrível, o Marcelo cara. Foi o primeiro Correge filho também. depois do pai. Tava o Marcelo Correge, eu lembro no dia, todo mundo apavorado. As pessoas se apavoraram. Eu plena lá, o senhor caído em mim, eu segurando ele assim, quase fazendo carinho assim nele, que eu nunca tinha visto na vida, É. né? Super tranquila. Eu falei, meu Deus do céu, pleníssima, assim, ai. Ô, Patrícia, você falou em quase morte aí, né? Você já caiu dentro de uma cova? Já, gente, meu Deus do céu. Do Garrincha? Não, Tem não é do isso? Garrincha. É, isso há lenda- boatos. Não, isso é lenda urbana que criaram até lá na ESPN. Isso que fizeram. O que que aconteceu? Ah. Me mandaram lá para Pau Grande, né? Lá para a terra do Garrincha, fazendo não sei quantos anos da morte dele. E tava uma confusão, que a cova estava meio
tava estranha, né? Não tava, acho que os ossos já tinham sumido, tava, Tinha tinha uma essa história já denúncia. Tinha. dessa, né? Mas era aniversário de alguma coisa, eu fui lá para fazer a matéria, chovia muito. Via muito, 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 muito nesse dia. E aí tô eu lá no cemitério, né? Que também me mandavam para tudo quanto era cemitério, porque eles achavam que eu era meio fria. Era cemitério, era favela. Então eles falavam, ela vai, ela não liga, ela tá lá, ela vai. Do jeito que ela tá aqui, eu tava lá. Eu de bota, tava chovendo muito, a sorte que eu tava de bota. Tô andando, né? Tranquilinha, lá, de repente, bum, caí. Uma cova rasa. Sério? Gente, que sensação Ai, que horrível. horror! Um horror. Foi horrível, eu caí na cova. Meu Mas aí eu Deus! ressuscitei. Aí eu voltei. Você sentiu a alma do Garrincha ali. Não senti alma Nem era nenhuma, dele, não né? sei de quem era, cara, os ossos Mas tinha ainda ossada ali? tinha Era ossado. vizinho, Não, era vizinho era. dele. E tinha um monte de bicho, né? E Cara, é a coisa mais nojenta do mundo, né? E aí me tiraram, eu aos prantos, né? Aí eu chorava, né? é. E aí eu rápido, lógico que depois ainda tive que voltar de Pau Grande até Meu ESPN na Deus, Rio toda Branco dentro do carro. suja. Ninguém falava comigo, ninguém dava uma palavra. Eu não conseguia nem rir, né? Você conseguiu fazer a matéria? Ah, fiz depois, né? É. Nesse dia acabou toda a frieza. No dia que eu caí na cova, acabou toda a frieza. E aí, pô, a roupa, sério, eu tinha roupa lá na ESPN, eu peguei, troquei a roupa e joguei tudo fora. Foi uma Fez bem, sensação fez bem. horrorosa. Mas assim, já tem, aí eles ficavam falando, lembra quando sumiram os ossos do Garrincha? Foi ela, que ela caiu lá. E aí, no momento, ela pegou. Pegou os ossos, tá tudo na casa dela, né? Tá tudo lá em casa. Daqui a pouco vão invadir os botafoguenses lá em casa, lá procurando. É mesmo. Não Atenção, estava. né? Eu não lembro, Passada de nenhuma. verdade, eu não lembro. Você lembra do enterro do Garrincha? Não, Não, né? não. Eu lembro do caminhão passando, Eu assim. fiz o velório do Newton Santos. Não, Eu o Garrincha morreu em trabalhei. 1980, não foi, É, gente? A gente foi. era A gente era Criança. criança. Mas eu não me Mas eu lembro não tenho assim, de ter recordação. visto. Copa de 50. É, você Eu tava era, lá. entendeu? Já A tava passeio lá. Eu dos tinha 4 dias, anos, É. mas não lembro. É. o Mas Abdul é engraçado Varela. que eu lembro da Elis Regina. Eu lembro até hoje. Quando eu desci, o porteiro falou... Você tem medo? Você tinha medo da Elis? Eu morro de Medo medo. da Elis Medo? Regina? Morria de Por medo. quê, Eu, quando era gente? criança, do Alô, Alô Marciano, É mesmo? morria Da de medo. música ou dela? Morria de Você medo da achava que ela era música. de Eu outro achava que planeta? ela era de outro planeta e que foi Mas abduzida. até hoje você tem medo? Eu não escuto. Não escuta? Sério? Não escuto. Se eu Não botar aqui, o que acontece? Hã? Você fica nervosa? Não, aí sabe o que você vai fazer? Você mostra pra ele Bernardo e Bianca. Essa Eu não gosto muito. Agora ela vai saber agora que eu não gosto de Bernardo e Bianca. Tem um trauma de infância de Bernardo e Bianca. Mas eu tinha, aí eu lembro, e meus primos ficavam assim, sabe, né? Ela não morreu, não. Ela foi abduzida, aquela música dos marcianos, eu em pânico. Maria Rita, sem Não, problemas? Maria sem problema, maravilhosa. Tadinha, mas assim. E aí, cara, muito surreal essas coisas de criança, né? Eu lembro minha É, filha tem um negócio muito criança pra louco. caramba. E aí, no primeiro dia que ela entrou na escola, escolinha lá de música, no Antônio Adolfo, super escola, eu falei pra professora, ela pode cantar qualquer música, menos Elis Regina. Foi ela, pô, mas a voz dela é total Mas Elis nenhuma da Regina. Elis Regina? Não consigo, tem bloqueio. Foi essa coisa de criança, gente. Criança Ah, eu pensei que foi só o Alô, Alô Marciano. bloqueio. Sabe o que Não, ela foi? Eu achou que fiquei, ela era marciana, marciana. então Ah, o todas as problema é músicas Elis que ela Regina. cantava. Porque ninguém me contou do que ela tinha morrido. Aí deve ter, né? Foi na meio época. assustador também. Aí na época eu fiquei achando isso, fiquei com essa coisa na cabeça. Ali tem também Woman in Chains. Não, Ah, então, vamos falar. A gente tá nesse assunto morte, só pra gente Você até encerrar. falou do enterro do Pelé, É cara. exatamente É. isso. A gente tem química, né? Eu sei, por isso que a gente tá casado. Então, Paty, queria que você contasse sobre esse enterro que eu acompanhei com você, né? Porque você ficou muitos dias lá, não se sabia, né? Se ele ainda ia ficar muito Foi tempo no Ano lá. Novo, Era né? Natal e Ano Natal, Novo. Natal, né? Conta como é que foi esse período aí da sua Não, vida. então, dia 25 eu já estava, né, indo para São Paulo, dia 24, fiz rapidamente a ceia lá em casa, uma coisa assim mais tensa. E aí, dia 25, fui para Albert Einstein, porque ele já tinha informação que ele tinha uma parada cardíaca nesse dia, né? Mas ninguém confirmava nada no Albert Einstein. Dia 25 é aquela coisa ceia dos repórteres lá no Albert Einstein. Super deprimente, todos lá, ok. Do Mas mundo todo, né, do repórter? mundo todo, foi todo mundo. E aí, os repórteres da Globo eram os principais. Mas eles se revezavam, você não. Não, Você era eles só não você, pensavam. né? Mas tem aquele que está na França agora, qual é o nome dele? Ele é bom repórter pra caramba, eu esqueci o nome dele, que era o correspondente agora na França. O Guilherme Pereira. Hum. Ele ficou lá direto, ele não saía muito não, porque ele tinha contato com a família. E eu tinha contato com o pessoal dele, já que eu conhecia também, eu conhecia a Kelly, né? E também o Nureddine, que é esse amigo que arrumou a entrevista em 2016. Então, falava, ó, fica aí que o negócio tá estranho.
Foi, né, fui ficando, e aquela tensão o tempo inteiro, e boletim, cada hora que Não, saía e já tinha boletim. aquela movimentação na Vila Belmiro também, Já estavam estranha, né? armando o Exatamente, aquilo ali, evento. já É, estavam armando. Aí a gente falou: "O que que tá estão sabendo de alguma coisa e a gente não tá, né?". é. Lógico. E estavam, realmente, que tinha era uma preparação. Uhum. E foi. E aí, de repente, assim, aí dia 29 falaram pra mim: "Cara, você volta então, você passa o ano novo em casa e você dia 1º você vai pra Santos, É. tá? Ou volta pra São Paulo, tudo". Dia 29 eu estava já ia embarcar, uma amiga minha me liga e fala, é uma produtora da Globo, não vou dizer o nome dela porque ela é minha amiga, senão vão, né, saber que ela me entregou É. na hora dela. "Cancela, volta, volta, morreu, 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 já estamos sabendo aqui". Você estava no aeroporto? Estava no aeroporto, mala despachada já, Meu mala Deus. despachada. Falei: "Volta tudo", já tinha feito check-in, tudo, meu câmera já lá dentro, já já estava embarcando. Falei: "Não, volta, volta". E aí eu dei a notícia do aeroporto, né, botei lá a câmera, tudo, a gente botou, fiz ao vivo. E aí que foi desde que a gente, né, a gente estudou na faculdade, todo sempre falava o dia da morte do Pelé. A Vai gente sempre mudar o se mundo. preparou para o dia da morte do Pelé. Aí quando você E vê agora do Silvio Santos, né, eu é, né. acho. Não, mas vai ser um Sim, evento sim. também. Mas para nós, Não, né, para o mundo, não, Pelé é mundo, né. e para nós, repórteres esportivos, né, então era um É, evento com muito certeza. importante. Eu já tinha um documentário pronto, já tinha o material todo pronto, tinha feito várias, né, já tinha feito outras Uhum, entrevistas com ele. Claro, ele estava doente, a gente estava se preparando, né. uhum. Mas na hora que chegou a notícia, aí eu, hum, sabe, eu fiz, mas a voz deu uma embargada, e eu, né, falando em inglês, aquilo ali, e eu falei: "Caraca, aconteceu". Aí depois no final que assim, eu falei: "Cara", isso caiu assim uma lágrima, assim, né, mas, "Ai, agora vamos embora, vamos fazer isso aqui, vamos direto e vamos para esse velório". E aí foi a correria, e aí eu não saí mais do ar, né. É, Aí foi direto, caramba. foi direto. Nem almoçava, nem jantava, Não, não, comia comia rapidinho. Albert Einstein, era a vida ficou lá. Mas o ano novo, você Não, o passou ano lá? novo eu até não, o ano novo eu consegui, dia 31 eu consegui, eu fiz um esquema com o meu chefe que eu conseguia, era tipo porque o corpo estava no Albert Einstein Uhum, e o velório só ia ser dia 2. uhum. Não Então não adiantava tinha você mais ficar nada o ali, que não. fazer ali, eu já não tinha mais o que fazer ali. E aí eu fiz um esquema com ele, dia 31 de tarde, eu, né, viajei de São Paulo para o Rio para passar o réveillon em casa com a família, e dia 1º de manhã eu fui já para Voltou. Santos, já para mostrar os preparativos, tudo. Uhum. Hum. Porque eu fiquei num nervosismo tão grande do dia 25 em diante, assim, porque eu olhava o celular, eu acordava de uma em uma hora para ver o que que tinha acontecido, se Caramba, tinha alguma notícia do Pelé. nossa. Porque eles ficam, porque lá a gente tem uma diferença de 6 horas, né. É. Mas foi a gente o tempo inteiro, e eu sabia muita coisa da carreira dele, da vida dele. E aí a gente ficou no ar o tempo inteiro, e veio o correspondente da Argentina para me ajudar, nesse momento. Então e aí eu falei: "Meu Deus, virei comentarista de enterro, né". Falei: "Meu Deus do céu". O E que eu que você lá ficava falando, assim, não, na porque hora a do vida inteira velório? dele, É a sabe, vida inteira. é tudo, assim, da família, toda a história, o Pelé com uma história, né, enorme, genial, contava tudo da carreira, porque eles não sabiam tanta coisa assim, né. É, Detalhes, aí, é. por exemplo, que a mãe dele não sabia da notícia, Uhum. né, a história da filha, que os netos tinham ido visitar, aquelas coisas mais de bastidores, É. né, Uhum. o percurso por onde ia passar, que um irmão dele já tinha morrido também de câncer, aí foi dando várias, né, informações, e a gente no ar o tempo E inteiro. pessoas que você conheciam também, né, ali no enterro Sim, chegando, né, tem essa exatamente, a vantagem, você conhecia vantagem, todo mundo. conhecia todo mundo, aí entrevistei lá o presidente da FIFA, Hum. então ex-jogadores, então todo mundo ali já conhecia. É. Então, mas muito organizado. Eu lembro que o correspondente da Argentina, ele falou para mim que ele fez o enterro do Maradona, né, e ele Que fez foi aquela o coisa desorganizada igual da Copa, né, que você falou, eles né. são caóticos, É. caóticos, não. Ele: "Nossa, que impressionante, tem a fila para os torcedores, a fila para os VIPs, para os super VIPs também, era tudo super organizadinho, a imprensa, o lugar bonitinho para fazer", e cara, eles fizeram isso em tempo recorde. É. E era bonito, e tocava uma música, assim, sabe, tocava músicas dele. Uhum. O do Maradona não, era gritaria, ex-mulher reclamando, né, que: "Cadê? Eu quero meu dinheiro".
né? A outra, eu sou seu filho. Foi um Isso é caos. muito bom, parece o enterro do meu ex-tio. 6 mulheres lá brigando, uma expulsa. Ó, deixa eu fazer um intervalo rapidinho, que a gente está aqui na TV Max também, 25 e 525 da NET. Daqui a pouco a gente volta com a Patrícia Lopes contando. Tem muita história ainda, não sai daí não. Muito bem, estamos de volta com o Sobretudo Podcast. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha. Estamos gravando aqui no Estúdio Leeds, falando também para a TV Max. 25 e 525 da NET, hoje com a Patrícia Lopes, jornalista. Patrícia, estava contando o enterro do Maradona, do Pelé, fazendo essa comparação, né? Da loucura que foi lá na Argentina e todo o protocolo que teve lá em Santos. Você acha que o Pelé não merecia uma homenagem maior do brasileiro? Olha, vou ser sincero, eu achei que ele foi bem Você homenageado, achou de sabe? verdade, é? Eu achei. Mas só que assim, eu fiquei impressionada da cobertura lá fora como foi. Eu não vi a cobertura aqui dentro, assim, como estava. Mas eu fiquei no ar direto, né? Não, não digo a cobertura da imprensa, eu acho que do próprio torcedor, do povo brasileiro, que sempre botou Pelé assim, meio de canto, né? A gente tem aquela coisa, né, meio vira-lata, né? Vira-lata, né? É. Mas eu acho assim que todo mundo, né, fala, o Pelé, ele estava acima, né? Ele era diferenciado. Quando eu entrevistei o Pepe, ele falou assim, porque eu fui o melhor lá do Santos. Eu falei, aí eu brinquei, não, o melhor é o Pelé, né? Ele não, ele não é Pelé, humano. Ele não é humano, né? Ele veio com os marcianos, mas esse marciano não tem problema, esse tudo bem. Mas aí, então, ele era diferenciado, né? Mas a gente tem essa coisa aqui meio cultural, né? De, poxa, aceitar. O Pelé, cara, quantas portas né, foram abertas, né? Para muita gente por causa dele, né? Eu lembro assim, quando eu falei, cara, não, porque o Pelé. Aí, eu lembro quando eu coloquei a foto com o coraçãozinho lá com o Pelé, o pessoal da minha TV enlouqueceu, porque eu acho que talvez o correspondente que fosse para a entrevista faria algo mais, né? O Sim, brasileiro, sim. lá, Pelé, meu querido, meu amigo. Tava íntimo, mas mas acho que ele era respeitado mais lá fora do que aqui. Aqui eu acho que tinha um certo preconceito com o Pelé. Principalmente que ele não se envolvia em muitos assuntos assim, que ele poderia ter colocado ali o Porque dedo aqui ali ele na virou ferida. cantor, ele virou Não, acho que Política, comentarista. se envolveu na política. Entendeu? Ele Isso fez algumas escolhas afastou um erradas ali, pouco. profissionais, né? É. Mas eu acho que ele era uma pessoa acima. Você vê que todo mundo, quando você falava assim, é o Pelé, as pessoas ficavam do pá, né? Uhum. Ele estava acima do bem e do mal ali. E ele era um cara que a gente viu, ele morreu ali, e ele teve uma carreira no futebol linda. Não tem uma sujeira, ele não tem Não, nada, zero, tudo zero. maravilhoso. Pelé foi pleno, foi o melhor de todos. É Uhum. porque o Maradona teve uma vida muito, né, tumultuada, muito Não é um argentina. exemplo, né? Não é um Fora de exemplo. campo. Pelé é um exemplo. Pelé é um grande exemplo. Assim como eu acho que o Messi é um grande exemplo, né? O de Argentina. Mas o Pelé é incrível. E como é lá na sua TV o tratamento com o Neymar? Eles acham o Neymar assim o melhor? Como é que é lá? O Neymar era, até pouco tempo, atleta do PSG, né? E o PSG, Sim. a minha TV, a beIN Sports, o mesmo CEO, né, que é o Nasser Al-Khelaifi, ele é também o CEO da beIN Sports. Então a gente tinha uma ligação forte. A beIN Sports tem relação com a Al Jazeera? Tem. É da Al Então, Jazeera. É da Al Jazeera. É da Al o nome Jazeera. esporte É como da- se fosse a Sport TV com a Globo, Isso. Da né? Globo, tá. É tudo do Que é um Emílio. negócio gigantesco lá, né? É. E muita gente veio falar comigo depois da Copa do Mundo que eles não tinham ideia do tamanho da beIN. E assim, aí falaram, me mostravam, aí eu teve gente filmando, olha você aqui passando, tá lá na praça, né, no sul, tava ali mostrando que as pessoas não tinham ideia. Tinha gente que falava assim, você parou de trabalhar? Eu falei, não, virei correspondente, Falei, não, eu falei, cara, lá é gigante, só que é uma parada internacional, foi uma escolha de carreira diferente, né? Sim, sim. Você é uma celebridade lá. Não sei se Celebridade Qatari. Se tivesse um BBB Qatari, eu ia te chamar. Né? Ia te chamar? Não, assim, uma vez um correspondente falou para mim, você tem que ir na Argélia, você tem que ir na Tunísia e Marrocos para você ter noção da entrada do seu canal. Que aí você vai ver o quanto vão te conhecer lá. Eu falei, é? E você não tem noção? Eu falei, não tem noção. Eu acho que até deixa mais divertido. Porque você faz tudo mais leve. Mas você chegou já a entrevistar o Neymar? Neymar, sim, entrevistei E aí, o como é que ele Neymar. é? Super tranquilo. Entrevista assim, você e ele só? Exclusiva. Super educado, sabe? Uma pessoa gentil, respondeu tudo que eu perguntei. Foi assim, na época, não se sabia se ele ia ficar no PSG. Foi logo depois da Copa de 2018, foi. E estava complicada a assessoria, aí eu
peguei o pai lá, o Neymar pai, falei, ó, tô precisando fazer essa entrevista, você me ajuda, foi um pedido do Nasser, meti essa, né? A gente tem que Lógico. meter, né? Aí ele, tá bom, a assessoria não queria, consegui, aí fiz a exclusiva, educadíssimo. Gente, eu acho o Neymar genial como jogador. Acho que ele fez algumas escolhas erradas, assim, na carreira, o jeito como foi, mas ele é brilhante, cara, como jogador. E a TV, assim, tinha uma cobertura, uma questão muito forte por conta do PSG, né? Em cima do Neymar, então Uhum. tinha que fazer muita coisa. É. Agora, ele estando na Arábia Saudita, não, porque o Catar não transmite, a minha TV não transmite o Sauditão, Não né? tem. Sauditão 2023, né? Não transmite, que eu achei curioso. Eu É achava, curioso, até é, porque eles estão se fortalecendo lá, né? sim, e Mas aí é a relação entre os países eles ali, né? eram, vamos dizer que eles são primos, que de vez Uhum. em quando eles brigam. É. Mas agora eles estão de bem, estão Hum. amiguinhos. Abriram o Ficou um espaço tempo, aéreo ali ficou um fechado. tempo que o espaço aéreo era fechado. Quando eu tinha que viajar para lá, eu em vez de, que aí eu podia ir para Dubai direto, né, que era mais tranquilo, né? Não. Aí tinha que ficar, ia sair de São Paulo para o Catar, né? E aí ficava sobrevoando o Iraque, outros espaço aéreo, Irã, porque não podia passar sequer no espaço aéreo É. da Arábia Caramba. Saudita. Teve um Fechado. bloqueio, É. Nossa. econômico. Então, até para eles comprar, cara, para comprar leite, tudo ficou muito caro lá, por conta desse bloqueio da Arábia Saudita. Agora, antes da Copa do Mundo, tudo se resolveu, estão numa boa. Ainda não estão transmitindo o Sauditão, mas acredito que em breve. Aliás, dessas escolhas do Neymar aí, que eu acho para mim quase todas equivocadas, principalmente a Ele ida não é dele. fã do Não, a ida Neymar dele nem pro PSG eu achei que foi uma burrice na carreira dele, mas quem sou eu para se meter na carreira dele? O que você achou da ida dele para a Arábia Saudita? Que é um futebol amador, né? Mas você pensa bem assim, o Cristiano foi, o Benzema foi, só que são mais São ex-jogadores já, são em mais velhos. atividade. Mas eu É. queria eu queria o É. Cristiano Ronaldo Não, no meu time, sim. eu queria o Também. Benzema no meu time. Eu também. Acho que o Benzema ainda joga muito bem. Eu acho que é um mercado novo que está abrindo, né? É diferente. Ele quis ver esse diferente para ver o que vai ser. Ele tinha mercado? Tinha. Mas algum clube da Europa, né? Podia. Mas eu acho que não teve, né? Nenhuma uma grande oferta ali para ele. Eu, se fosse ele, ia preferir jogar no Brasil um tempo. Eu passaria um tempo no Brasil. Mas ali ele vai estar jogando, vai estar ganhando muito dinheiro, vai aparecer porque essa liga eles estão querendo se fortalecer muito, porque a Arábia Saudita tem um plano também de ter uma Copa do Mundo, eles estão se fortalecendo. Foi um plano para, assim, o Catar fez esse Eles até plano. tiraram a candidatura agora, né? Mas eles querem se fortalecer, Uhum. sabe? Então, cara, pode ser. Mas você acha que realmente Eu achava que o PSG eu teria feito essa escolha, tá? Não, esquece que eu trabalho para lá, Não, sim. tá? Mas eu achei que, cara, Do projeto, do PSG. projeto, vou ser a estrela do PSG. O que adianta eu ser aqui, eu tô aqui de coadjuvante no Barcelona, vou ser estrela em outro lugar. E o PSG, cara, chegou à final de Champions, né? Se tivesse ganho uma Champions, tudo seria diferente. São visões, assim. Para mim, ele deixou de ser um Eu, ator de uma boa novela da Globo para ser um não, eu figurante, acho que para ele ser que ainda cabia mais o tempo para ele lá protagonista no da CNT. Barcelona. Eu acho que Hã? ele saiu muito recente do Barcelona. Ele deveria ter ficado mais uns 2 E anos. ele é novo ainda para jogar na Arábia Saudita. Assim, Ganhar mais coisa. eu escolheria, assim, depois do PSG, jogar, se eu fosse Futebol Neymar e inglês, pudesse, futebol inglês, na Premier League. Eu queria jogar na Premier League. Se eu fosse jogador de futebol, meu sonho seria jogar. Mas eu acho o Campeonato Brasileiro, entre o Campeonato Brasileiro e o Sauditão, lógico, né? Campeonato Paraguaio, melhor. a nossa liga é muito forte, é muito boa. E o Campeonato Brasileiro passa lá no Catar, tá? Ele, Com narração em árabe? Não, tem inglês, tem árabe Em árabe. também, E lá te dublam. Você Dublam. fala inglês aí, Tem dubladora lá? Tem É. dubladora. Você tem já uma se dubla- viu falando árabe? Já, Como é que é? já. Tem no meu Instagram, tem várias. Pode dar uma olhada Vou aí, ver, vou depois ver. olha lá. Qual é o seu Instagram? Divulga aí. Eu olho pra lá, né? É, Tô olhando é, porque é, se é. não fosse, já era, né? É @ Pati Lopes, PATI Pati Lopes. Lopes. Pô, deve ser no legal ter um Instagram. dublador em árabe, né? É. Não vai entender nada também, né? Né? Ela tá falando qualquer coisa. Mas tá falando qualquer coisa. coisa. Mas você acha que os árabes querem mesmo fortalecer o futebol ou eles querem dar uma limpada na imagem do país ali? Não, acho que quer fortalecer. Falando assim, a Arábia Saudita não é meu foco, tá? Assim, Tá, o não, meu é o sim, Catar. é. Até porque são primos, aquilo que eu falei, são primos que não, né? Não se bico de vez em quando. De vez em quando brigam. Mas eles querem fortalecer sim, eles querem mostrar que podem ser sim poderosos e investir em novas frentes. Eles não querem investir, né? Eles têm os investimentos lá e o rei lá deles, o emir deles Cara, o trilionário lá, ele é apaixonado por futebol, né? apaixonado por futebol, né? O saudita. Então, ele quer muito e com muito dinheiro ele pode conseguir isso por um tempo. Agora vai ter que vingar, né? É. Porque não adianta, tem o quê? 2, 3, 4 times bons,
vai ficar jogando um contra o outro, É. quadrangular Isso, é. ali o tempo inteiro. Aí É, também não tem é, graça, é. né? Eles deviam se unir com os outros países árabes. E Talvez. fortaleceu o campeonato local, e fortaleceu o Sim. futebol de lá, né? O futebol da Arábia E Saudita. o Catar está tentando também Tá fortalecer tentando? o futebol dele. Eles levaram o Roger Guedes agora, É. né? E assim, tem o Catar, cara, um que é rei no Catar é o Evaristo Macedo. Ah, é? Ele é queridíssimo no Catar. Ele foi técnico da seleção. Sim. Ele que começou lá com futebol lá, fazendo, sabe assim, plantando a semente do futebol lá. Foi. Foi o Evaristo. E o Evaristo é muito meu amigo desde sempre, quando eu trabalhava na TVE. Então também, isso também me ajudou muito, essa coisa de, não, você é amiga de Evaristo. Uhum. Ele é um querido, Evaristo é aquele amigo mesmo. E, Paty, que tipo de matérias eles se interessam para você fazer aqui? Por exemplo, ontem a gente teve um jogo importante né, da Libertadores, Flamengo também foi eliminado. Você cobre esses jogos, eles se interessam por que tipo de matéria daqui? Geralmente, Libertadores mais para semifinal, tá? Uhum. Assim, essa fase agora não, ainda não. Vou fazer a final eles temos os direitos, mas essa fase inicial assim não. Aí quando chega, começa, aí Campeonato Brasileiro sim. Por exemplo, Payet chegou no Vasco. Eu fui lá, 4 horas da manhã. Que Super delícia! Aeropaê, né? Aeropaê. E aí eu lembrei da Argentina, que eu falei, até para fazer o Aeropaê nós somos organizados. Ela organizaram bonitinho. Tava lá, entradinha a imprensa, tinha o seu É curralzinho ali, mesmo. tudo bonitinho. Assim, ele não falou. Na hora que ele chega, tudo se desorganiza, que a gente Isso, sabe, sim, a né? gente Mas é Vem estranho você ter essa cinegrafista, fama dá do Brasil ser um país super. organizado, né? Super organizado. Nossa, é muito organizado nisso, né? Nesses eventos. Nós somos bons em Em eventos. evento, É, é. A gente muito sabe fazer evento. sabemos. Nós somos muito. Então aí cheguei, né? Mostrei, estava mostrando tudo, mas eles, nossa, mas tem? Tem. Ele não falou com a imprensa, falou com o pessoal ali da Globo, rapidinho colocaram. Ainda tem muito essa mentalidade nos clubes, né? É, Ai, tem que falar com a TV é, Globo, amor. é. Tem gente de Ninguém outros viu canais. ele na Globo. Se Ninguém tivesse viu. falado pro YouTube, Ninguém vê mais. É. Esquece. Provavelmente uma audiência foi com um influencer vascaíno, né? Exatamente, claro. E as pessoas querem isso. Agora mudou. Os nossos filhos não veem Não, não tem televisão. televisão. A gente ainda vê, É. né? Eles não veem mais. Mas a Nossos filhos têm sua TV programa é muito importante, porque É muito. é quem vai transmitir para fora, Pro né? Para o mundo, exterior. exatamente. Aí Então, quando o técnico do Vasco não chegou, fui lá, o amor. Diego Costa no O Diego Botafogo. Costa no Botafogo, tem essa apresentação. Eu fiz também. São jogadores que eles conhecem, né? Aí Isso. eles te O pedem. jogador, É o isso. Slimani também, que chegou lá no Curitiba, eu tive que É. fazer. Ah, tá. Tá? Fiz a apresentação dele também. Ele, o Aero Slimani. Também. Estamos especializando em Aeros. em aeros, Aeros inteiros. aeros enterros. E também, assim, aí umas entrevistas especiais, eles adoram. Né? Essa coisa. Mas aí os personagens da entrevista, você sugere ou eles... Eu mando para eles, eu tô Tá. sempre as sugestões. E eu conheço todos os que jogaram Copa de 94, 2002, todo mundo facilita, né? Mas Aí, só futebol, Paty? praticamente, assim, a Ah. maior parte do tempo só futebol. Vou te dizer que eu cobri a Olimpíada, né, quando eu cobri a Olimpíada, eu fiz uma coisinha ali diferente. Mas a maior parte do tempo é Não, futebol. eu pergunto isso porque o Catar em si não gosta muito de futebol, né? Não é o esporte número 1 do Catar, né? Eles são apaixonados. Eles são apaixonados por futebol? Não é o esporte Não é o número esporte lá, número 1. Não é. Ou não é. mais são os imigrantes que tem lá? Tem muito. Mas eles adoram o Brasil, né? Eles adoram o futebol daqui, eles adoram saber de tudo. Eu lembro eu falando assim, perguntando, eles sabem tudo. Eu, claro, assim, falei, olha, o Zagallo está internado. Lógico que eles sabem quem é o Zagallo. Né? Mas Eles conhecem, né? lógico. Mas se eu falo daqui, qualquer jogador aqui que eu vou falar, ele sabe, eles lembrar, por exemplo, Sócrates morreu há muito tempo, mas sabe toda a Conhece. história do Sócrates. Falei, gente, vocês sabem tudo do Sócrates, que incrível. Uhum. Então eles acompanham muito, eles gostam muito do nosso jeito de jogar futebol. É. E teve essa influência muito forte do Evaristo lá. Uhum. Paty, a gente tem um quadro aqui que chama... É para deixar o convidado, assim, numa saia justa? Mentira, não é não? É o deleta ou compartilha. A gente vai colocar aqui, né, uma coisa ou uma pessoa, aí você, se você gostar, você compartilha, senão você deleta, tá? Bom. Tem uma vinhetinha. Tá ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Paoli, técnico do Flamengo, seu time. Aliás, tem problema de você falar que é Flamengo? Não, Tem né? um Tem problema. Não. Aliás, É, desde a né? TVE eu já falava. E o que eu falo muito é assim, eu respeito todos os clubes.
Eu sou muito bem tratada no Fluminense. Sou muito. Aliás, eu acho que até mais bem tratada que no Flamengo, às vezes, tá? Diga-se de passagem. No Vasco, sempre fui muito bem tratada. Fiz documentários sobre os times. Botafogo, sempre fui bem tratada. Né? Palmeiras, estou dando os exemplos aqui. Então, sempre bem tratada, então não é isso. Mas eu sou uma profissional. Eu acho que todos nós temos o nosso time do coração, mas chega lá Claro. na hora, eu vou fazer. Lógico. E se me perguntar também, você quer que um time brasileiro esteja na final da Libertadores? Óbvio, para mim é melhor. Uhum. Quanto mais os brasileiros estiverem bem, É. Mais trabalho pra mais você, trabalho para lógico. mim, entendeu? Mais eu vou estar aparecendo, mais em evidência, mais, né, eles vão ver a minha importância. Deleto. Deleta? Já Por quê? entrevistou ele, Já Tati? não entrevistei, nem Por quê? quero, Por quê? nem quero. Como é que ele é, assim? Cara, Já... a pessoa consegue brigar com o Messi, bicho? É. Porra, cara, é difícil. Até Maradona, que era uma pessoa dificílima. Maradona, ele era complicado. Ele adorava o Messi, se davam bem ali. É complicado. É ser uma pessoa, cara, ele na seleção argentina, essa Mas aí barra. tem a rivalidade Chile e Argentina. Não. É? E você vê, o Isso pessoal odeio. do Chile detesta ele também. O É. Vidal detestava ele, tá? E ele é um cara difícil. Eu acho que cara, ele não repete time. Sabe, ele é complicado. Uma pessoa assim, eu não. Não. Você acha que o ambiente tá ruim mesmo por causa dele? Ele tem Eu sua acho, uma parcela pessoa de culpa? complicada. Eu acho que ele tem a parcela de culpa, sim. No caso do soco lá do Pedro, você acha que ele deveria ter rodado também? Ou não? Não, ele Não. não. Ali ele rodado naquilo, porque não foi ele que, É. assim, pra mim não tinha nem como cogitar ali. Aquele cara tinha que ser É. demitido na Sim, hora. sim. Naquele Ele momento. fez o também. certo. Momento, Fez o fez o certo. certo. É. Mas o que eu acho errado, o Flamengo não emite uma nota oficial, não fala. Tudo eles falam, reclamam muito Gabriel Barbosa, que eu não chamo mais de Gabigol, Gabriel Barbosa. Ele reclama muito que é o Big Brother, né? Não, cara, mas tudo que a gente fica sabendo é pela imprensa. Né? Graças à imprensa, que nós temos excelentes É porque agora a repórteres. gente não pode mais entrar no treino. É tudo Não. fechado, não se sabe o que se passa lá dentro, né? Não, a gente não tem ideia. São 15 minutinhos. Porque na Europa é assim também. Querido, não, tem momento que dá para filmar assim, tá? É. Tá difícil descobrir. Tá difícil. E aí tudo no Flamengo é assim, é complicado. Ele tá deletado. Deletado? Então tá bom, Mas o que você deletado. perguntaria pra ele? E quando é que ele vai embora? Quando é a passagem dele? Quando tá marcado? Aero São Paulo. Ao contrário. Tchau. Tchau. Tchau, é despedir. Tchau, São Paulo. Tá Tchau, São deletado. Paulo. Tchau, São Paulo. Vai, Vai, bom. próximo. Yala, yala, Também yala. pode ficar aí um tempo. Vai. Vai. Davi Luiz. Deleto. Deleta? Pô, o cara tão importante na seleção Já brasileira. entrevistou ele, né? Já, É deleto. mesmo? Deleto. Não foi muito legal a entrevista. Não foi legal? Não foi muito legal. Deleto. Próximo. Eu tô contigo, Paty. Olha aí, Mulheres de ó. burca. Isso é burca, Rijada? É, Isso acho que burca. é também. Cara, não, compartilho. Porque Compartilha, é um né? trabalho, né? Pra lá e assim, é a parte da cultura. É. Uhum. É uma questão cultural e elas estão ali seguindo as regras. Elas têm o direito. Eu acho que cada um pode se vestir do jeito que quiser, tem que seguir a sua religião, a sua cultura. Então, eu compartilho. Mas agora tá tendo uma abertura maior na Arábia Saudita, né? As mulheres tá, podem dirigir, podem ir pro estádio Sim, agora, isso era um né? absurdo. Não É. poder Que era um absurdo, dirigir, é, não pode- isso não. Isso era um absurdo. Não pode dirigir, não pode sair sozinha. Que no Catar é diferente, tá É abertura diferente, muito é maior, muito como você difícil falou. você ver assim. Você não vê. Não, até vê. É. Porque tem algumas que são também da Arábia Saudita que estão ali trabalhando. Alguns, né, maridos estão ali trabalhando, mas elas As mulheres vão na praia lá? vão assim? Vão, mas sem o véuzinho. Sem né? o véuzinho? Vão. Biquíni não rola. Não, mas se você biquíni? Ah, eu não quiser, sei, mas pô. se você, elas mergulham assim, na Disney, mesmo? até quando você Pô, vai areia, naquele, cheio de areia. né, no Ah, Wet n Wild, né, não é na Disney, ali nos parques aquáticos, você vê as muçulmanas todas cobertas. É verdade. Na praia também? Cobertas, Não Muito rola calor lá. biquíni, né? É Sunga. calor, é um calor, o homem também não é muito não, usa bermuda, mas Mas assim, a brasileira, se quiser chegar lá e ir pra sim, praia, pode botar um assim, biquíni? pode, você tem as praias dos hotéis, É. tá? E ali naquela praia do hotel você pode estar do jeito que você quiser. Pode. Ah, tá. Pode, no hotel você pode beber. Pode, é caríssimo. É. Nem vale a pena beber lá. Você esquece até que é da Mas a bebida. praia que não é do hotel, Não, aí não. aí já não ficam lá os catares Não, ali. porque aí tem uma questão cultural. Eu acho que a gente tem que respeitar É lógico. as É. culturas, né? Então, É. assim, E eu você? aprendi muito a respeitar Você isso. falou que é muito religiosa, você é católica? Eu sou muito católica. Católica. Você foi trabalhar num país muçulmano. Uhum. E pra você, teve algum Não, algum então, problema eu com acho isso? muito curioso quando falaram isso, assim, o Neymar chegou na Arábia Saudita com aquele crucifixo. É. Queridos, não tem problema. Para eles, para os árabes, para os muçulmanos, não tem problema você ter a sua religião.
você ser católico, você acreditar em Deus. Eles até falam comigo que acham bonito ter essa fé, gostar muito, ser religiosa. Eles admiram isso. Tanto que nos feriados, Semana Santa é sagrado. Eu falo para eles, Semana Santa é minha folga. É. E Natal, o Natal que eu estava lá com o Pelé, pesou muito. Porque eu falei, eu estou no Natal aqui, vocês imaginam vocês no Ramadã Ah, aqui, sim. né? Por isso até que me liberaram no dia Aham. 31, tudo. E eles até Respeitam, né? respeitam muito a questão da religião. Muito, muito. E eles acham que. E eu já cansei de estar com crucifixo, de aparecer no vídeo com crucifixo, com medalha de Santa Clara, com medalha de Nossa Senhora. Sabe assim, nunca tive problema de falar sobre a minha fé. Até no meu Instagram, que é aberto, eu falo muito sobre a minha fé. Ah. Nunca tive problema com isso. Porque existe um preconceito muito grande com o muçulmano, né? Que todo Existe, mas mundo eles acha não que o têm. É todo preconceituoso com. muçulmano não é radical, é extremista, Não. é Não, e o que é muito fundamentalista, né? legal, assim, na Páscoa, eles desejam Feliz Páscoa, Feliz Natal, e você tem uma semana abençoada, assim, eles têm uma religião, e eu também com eles, eu também procuro agir do mesmo jeito, né? No Ramadã, em todas essas épocas especiais, então eu também sempre mando para eles mensagens, porque é a religião deles. Eu acho que essa questão da intolerância religiosa é muito sério, É, né? Então, assim, a gente tem que respeitar. é. Eu respeito muito a religião. E o Brasil, apesar de ser o maior país católico do mundo, não sou dos Estados Unidos, mas que é o Brasil, né? Porra, a intolerância religiosa no Brasil é absurda, né? Com religião de Com a matriz diversidade que africana, tem com aqui, É, muçulmano, cada com um pode ser judeu. o que quiser, É, entendeu? O que te deixa feliz. Se você não quer ser também, é uma opção sua, né? é. Mas se você respeita. Tem gente que. A minha mãe, ela brinca às vezes comigo e fala: você é muito carola. é. Fala sempre, mãe, me deixa. Não tô fazendo mal a ninguém. É. E os É. caras lá têm 4, 5 mulheres também, não? Não, então, para você ter essas mulheres, essas quantidades todas de mulheres, você tem que mantê-las com o mesmo padrão. Tá. Você tem que dar para as 4 a mesma coisa e ter o mesmo tempo dividido tudo certinho para elas. Meus chefes não têm, Nenhum. nenhum deles. Todos só têm uma Noites de esposa. amor, tem que ser igual. Tudo igual, tá? Tudo que você vai dar, você tem que dar, você tem que manter. Então é muito difícil É, É. tem que ser manter, rico. Tem que ser entendeu? Aqui a gente sabe que existe isso, é uma hipocrisia danada, Aqui é né? fora do jogo, né? Fora do É. É jogo. extra-jogo, né? Não que eu esteja defendendo isso, Não, eu não, acho isso lógico. Mas sabe certo, que tá? existe, Pelo pô. amor de É. Deus, né? Não acho legal, mas tá lá na regra deles, no combinado lá deles, mas os meus chefes não têm. É curioso, vocês falaram, não, Deus me livre, ter 2 esposas, Deus me livre. É E só alguém já fez alguma proposta pra você Não, lá? nossa, um não, camelo e tal. nada. Nossa, eles me respeitam demais. Não, mas não eles, assim, os que te conhecem, mas quando Não, você foi lá, não, alguém não não. faz. Eu acho que tem até aquela coisa assim, ela aparece na TV, tem Ah, certo sim, apelo, sim, sabe? sim. Vai precisar de Respeito. muito camelo, né? É, mas já chegou um monte de camelinho lá em casa. Tem mais, né? Do Elis Regina agora? compartilha ou Você quer- deleta. não. Não, Mas você não, me não conhece, se eu bota, não. soubesse, eu ia botar. Né? A Olha aí, gente ó. não sabia. É o Catar? Você que separou essas fotos. Fui eu? Não foi o Fabrício que separou dessa vez. É o Catar, né? Ah, Catar, né? Bonito Catar, né? Vale a pena conhecer, assim? é legal, é diferente, é uma cultura muito diferente da nossa. Eu compartilho, óbvio. É lógico. É muito diferente da Você nossa. moraria lá? Moraria? Moraria na boa? Gente, a gente está sempre aqui, né? Preocupado, tô com o telefone, ai meu Deus, Uhum. vão me roubar, né? Vão me assaltar, né? É. E eu lembro eu olhando lá o celular e eu meio assim, aí ele perguntar, o que que houve? Falei, meu celular. Patrícia, Pô. É. pode botar pendurada de ouro, bota tudo que E você ai de quem fizer alguma coisa, Não, né? nada. É. E eu lembro de noite, sei lá, eu tinha que andar mais ou menos assim uns 200 metros. Eu preocupada, pô, vou andar de noite sozinha. Não pegar um carro? Pode ir, ninguém tem câmera. Ninguém vai fazer nada não. Como Pode. é que você chegou lá no Catar? Como assim? Na Entendeu? TV do Catar. Tá. É. Então, eu já trabalhava, enquanto eu estava antes da ESPN, eu trabalhava na TVE, né? E aí ganhava muito pouco na TV pública. Uhum. E eu fazia uns freelas para TVs estrangeiras, né? Comecei fazendo com a TV chilena, tudo. Aí fui pegando amizade com um ali, com outro. Aí fiz para TVs americanas. Trabalhei para CNN em espanhol, que eu fazia matéria em espanhol. Sempre falei vários idiomas, então me Menos ajudava. árabe. Menos Menos árabe. Tem que árabe. É começar. uma falha. É. É uma falha. Mas aí eu cheguei a trabalhar, eu trabalhei um tempo, quando fundou a Al Jazeera Inglês, que foi em 2007, 2007, na fundação da Al Jazeera Inglês, a correspondente principal, a chefe,
ela veio para, né, fazer uma cobertura daqui do Brasil. E aí ela me contratou para ajudá-la na produção, isso tá fazendo produção para ela. E aí comecei, a gente ficou muito amiga, né, ela gostou e a gente sempre trabalhava junto, que é a Lucia Nilma, que foi correspondente anos da CNN em Cuba, que entrevistou Fidel Castro, uma baita história. Ah, E aí a gente continuou com essa amizade, de vez em quando eu fazia uns freelas, mesmo ainda estando na ESPN, eu ainda ajudava ela a fazer algumas coisas. Aí quando eu saí da ESPN, comentei com ela, né, fiquei aquele 1 ano ali, né, meio perdida para onde eu vou, o que fazer nesse momento agora. Ela: "Olha, eh, vai ter um canal da Al Jazeera Esportes agora, eles vão chamar de beIN Esportes. Manda um e-mail para esse cara aqui, que é o Nasser", eu não sabia, tinha ideia de quem era, "o meu aval, me copia, manda você, eu não vou mandar não, manda você, me copia que eu vou dar o aval para você Nasser é o, escrever". o Big Não Boss. tinha a menor ideia, mandei o e-mail. O bom de você às vezes não saber É. eu não A tinha ideia. importância A do cara. importância era mandei meu currículo, me ignoraram. Nunca Nasser nunca me respondeu. 1 mês depois me liga um árabe, né, falando um inglês, assim, que eu falei: "É trote". Zoando com a minha cara, bicho, na boa. Não zoando, só pode ser. "Hello, Patricia, how are you?", né, aquela. Que o P não tem em árabe. Aí me chamavam de Ah, é? Patrícia. Patrícia. Eles falam B? É, Patrícia. Patrícia. É, aí mas agora já falam Hum. Patrícia, mas é Patrícia. E aí me chamando, Patrícia, e perguntando se eu não queria fazer um teste, não sei o quê. Eu falei: Tá, né, vamos, né". Estava sem emprego, pô, estava tensa ali, né. Mercado, quando você começa a escutar, você é overqualified, né, sabe, te falam em inglês, né, é a palavra, você é super qualificada para esse cargo. Eu comecei a escutar muito isso, falei: "Cara, ferrou, vão me aposentar com 30 anos, menos 40 anos". O mercado é cruel, né, nosso mercado é muito Uhum. cruel. Muito. E aí, pô, aí eles falaram: "Então, a gente precisa que você faça umas entrevistas". Eu falei: "Cara, eu vou logo nos melhores ali". Aí eu pedi, na época o Parreira era coordenador técnico da seleção. Eu tenho uma gratidão, assim, imensa, imensa, imensa ao Parreira. Acho que às vezes ele não tem nem eu já comentei isso com ele, não sei se ele tem noção do quanto eu gosto dele, do quanto ele me ajudou. E ele eu pedi: "Parreira, por favor, eu estou precisando de emprego, me ofereceram isso. Poxa, vai ser uma grande oportunidade para mim, me ajuda, me dá uma entrevista". Liguei para ele, mesmo na cara de pau. Aí ele: "Amanhã, meio-dia, na CBF". Olha, E aí ele fez toda a entrevista em inglês. E aí, a segunda entrevista foi com o Zico, a mesma coisa: "Zico, me ajuda", né. Lá foi, Zico, que é fantástico, o Zico maravilhoso. é nota Zico 10. é maravilhoso, Maravilhoso. Zico É. é amor de pessoa. E aí também me ajudou. E aí foi a partir daí, foram essas 2 entrevistas, né, comecei, eles falaram: "Opa, ela tem contato, Ela tem moral. ela tem É, moral. é. Ela tá meio por baixo agora, mas vamos a gente vai dar um up nela". E aí começou, série de eventos, Copa das Confederações, Uhum. aí já emendei, foi Copa das Confederações, Copa do Mundo, né, Olimpíada, aí vivi o auge, né, que cobri tudo que eu queria Tudo, cobrir, tudo, né, tudo. tudo. Foi legal. Falconismo, você cobriu ou não? Não, Não? Eles adoram, né? Negócio de Falcão. É o É. esporte lá, que eles gostam. É. Né? é porque eu tô aqui, né. É, aqui não dá. Que mais? Próximo, Então, o então. Catar está compartilhado. Compartilhado. Sim. Vamos para o Catar. Ai, José Trajano. amo, compartilho muito. Outra pessoa que eu tenho muita gratidão é por José Trajano, adoro Onde ele. ele está agora? No UOL, né, No UOL, né? no UOL, né. Ele tem assim, ele é um pouco radical, assim, às vezes nas posições políticas dele, mas ele é uma pessoa maravilhosa, um cara do bem, correto, sério, e que me ajudou muito também na minha carreira. Minha primeira Copa do Mundo foi graças a ele e a falecida Kit Balieiro. É Então fera também, né? ela faleceu, mas assim, ela era incrível. Eu tenho muita gratidão ao Trajano, é um cara que eu adoro. Então está Compartilha. compartilhado. José Trajano. Tem mais? Tite. Esse a gente botou pra você contar a história, claro, né? Também gosta do Tite? Não, Você vou gosta te de todo dizer mundo, né, Patrícia? Menos não, do Davi Luiz e do não, São então o Paulo e da Elis Tite Regina. Não, 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 o ele foi Tite grosso com ela. não, o Tite eu não vou compartilhar Ah, não, não? hoje não. Não. Vou te dizer, se fosse na época assim que ele assumiu a seleção, eu acho que o Tite teve tudo na mão para ser campeão do mundo. Ele tinha uma seleção boa, mas ele errou. Ele errou ali levando o Daniel Alves. Ah, é muito fácil eu falar agora, né. Não, mas eu falei É. no dia da coletiva. Conta pra quem não É. assistiu a A coletiva história foi a Tati. seguinte, eu estava lá na coletiva, né, e assim,
já não queriam muito que eu perguntasse, né? Pra beber água, né? Porque esse é o momento de. Tem E água tava ainda? todo mundo acompanhando, porque era a Era convocação para a Copa do Claro. Mundo, né? Não, tem aqui, tá É? tranquilo. E aí, era a última, né? Convocação final, E né? ninguém perguntou. Não, tinham perguntado do Daniel e ele evitando. E aí eu lembro que um dos assessores, não era o Rodrigo, né? Não era o Rodrigo Paiva ainda, o assessor era o era o Rodrigo, já que estava na seleção na época? Estava, né? Acho que ele Acho que ele voltou, já é. tava, Ele já tinha tava. voltado, tinha mas o voltado, é. Vinícius que estava comandando ainda ali, É. tá? Não era o Rodrigo. E aí eu viro e falo, Vinícius, eu quero fazer pergunta. Ah, mas só os detentores. Eu falei, você tá de sacanagem, né, bicho? Pô, só os detentores. A minha é praticamente o dono da Copa. É. Não, começou assim, primeiro é só quem tá ao vivo. Falei, não tô ao vivo, só os detentores. Falei, pô, minha é quase a dona da Copa. Vai ver lá se vai dar. Ah, não, então tá bom. Não entendo isso. Se você aprovou a pessoa aí na coletiva, por que que você não pode Tem que fazer deixar a todo mundo pergunta? Perguntar, né? E perguntar o que quiser, exatamente. inclusive. Exatamente, eu tenho Né? direito de perguntar o que É. eu quiser. Quiser. É. Aí, beleza, mas me botaram lá. Quando ele falou o nome do Daniel Alves, já começou uma comoção no Twitter, e Foi. você estava acompanhando, Eu tava né? de olho no Twitter. Não, Tava. tava todo mundo falando sobre Eu estava isso. sentada do lado do Rafa Zarco, que é do Globo.com, que ele falou: olha o Twitter, a enquete que fizeram agora, do Globoesporte.com. Eu olhei a enquete, eu tô olhando, falei, caraca, 83% contra É. o Daniel. Falei, então não sou só eu, né? E aí eu virei e falei, Tite, boa tarde, super educada. Então, eu queria te fazer uma pergunta, porque tem uma enquete agora no Twitter. Um dos assuntos mais comentados, né, dos trend Uhum. topics do Twitter, é o assunto Daniel Alves. E não tinha nem todo esse escândalo, né, Beto? Lá não. Assim, não tinha nada. Ele até ali ele tinha uma carreira, cara, ele super vencedor, né? Super vencedor a carreira O dele. maior campeão de todos os tempos. Com Claro que o Messi certeza. passou ele, né? Sim, com certeza. Né, ali não tinha. Assim, era inadmissível levar um jogador que não estava. Ah, vou levar por nome? Então, se levar por nome, então leva quem está lá atrás, né? Então leva o Zico. Né, pô? É. Leva por nome, vou levar. Aí, né, eu virei e perguntei, então. Aí é um dos assuntos mais comentados que é o Daniel Alves, as pessoas estão chocadas, as pessoas, por essa convocação. Queria que você falasse, né, dessa reação popular. E aqui tem até uma enquete de um jornal aqui, está botando 83% e 17% é apenas a favor. Queria que você falasse disso. Como é que você vê essa reação popular sobre a sua convocação em cima do Daniel Alves, que as pessoas não gostaram? Você até agora não respondeu. Falei, mas assim, você até agora não falou por que você está levando o Daniel. Né? Que o Daniel transcendia o futebol. O Daniel não transcendia, né? O futebol. Ele falou. Aí ele começou, você não quer fazer uma pergunta sua? Essa pergunta de quem é? Não, mas ela falou. Não, eu Essa sei. pergunta é minha. É. Aí eu virei e falei assim, pô, a pergunta, ora bolas, a pergunta é minha, né? Cara, não, Tite, aí me deram o microfone de novo, que eu fiquei falando, você não quer repetir, fazer outra pergunta? Eu falei, não, Não, Tite, a é. minha pergunta é essa. Eu gostaria de saber sobre o Daniel Alves, no qual você não respondeu, né? Então, não, mas é isso. Aí ficou aquela coisa, eu falei, então tá, Tite, tudo bem, boa sorte, boa viagem. Passar bem. Tchau. Foi uma Passar bem. grosseria e passaram a comentar sobre a grosseria dele Aí o no assunto Twitter. virou isso. É. Né? Aí teve post do Juca Kfouri, de todos, do Trajano. Foi uma grosseria, uma cara, em todo rede mundo. Eu fui nacional, ao entrevistada, vivo. as pessoas me É. ligando. Eu não estava entendendo nada, meu celular não parava de tocar. Corajosa. Ó, tem que encerrar aqui na TV Max, é isso? Tem que encerrar na TV Max, mas as histórias continuam lá no YouTube. Então, vem pra cá. Pronto. Volta. Vai. Então, continuando aqui no YouTube, né? E Não, como é e que foi aí essa quando eu comecei a repercussão? ver. E aí você começa a se questionar, né? Será que eu falei alguma grande besteira? Eu comecei a. Aí eu virei pro Rafa, que estava sentado ao meu lado, é meu amigo. Eu fiz alguma pergunta imbecil, idiota, pra ele ter me tratado desse jeito? Não tô entendendo. É grosseiro. Ele não, cara, você perguntou o certo. Não, não tem o certo ou errado. Você pergunta o que você quiser, pô. Se certo. fosse imbecil, idiota, pergunta. E você você fez a pergunta que todo mundo queria saber. fazer. Aí quando eu saio ali, aí começa a galera. Aí eu lembro, veio a Monique da TNT, veio falar comigo, cara, só estão falando disso. Tá todo mundo te apoiando. E aí tinha tipo 50 mensagens assim pra mim, olhando, cara, que maneiro, que orgulho, Acho que eu que mandei legal também. é. Cara, parabéns. Poxa, falei, pô, então não errei, né? Então
tô no caminho certo, né? Eu falei, eu tinha que perguntar É. que essa era a questão do Daniel. Eu até gostaria de não que o Brasil tivesse sido campeão. Eu preferia não estar certa, Uhum. né? Ai, que eu sou a dona Uhum. da razão. Não, mas foi Lógico. um erro levar o Daniel. Foi. Totalmente equivocado. E É. ali ele se perdeu. Porque aí, quando ele precisou de um lateral, Não tinha. tinha. É. E aí ele teve uma grande chance. Por isso que eu não Então compartilho, eu você deleto o deleta Tite. o Tite. Ele, Saudades agora nenhuma deixa do o Dunga era Tite. grosso assim? Não, né? Não, o Dunga nunca foi Ele só grosso foi comigo. grosso Só com o com o Escobar. Escobar, né? Comigo não, nunca foi grosso, sempre foi educado. É. Entrevisto ele assim, é educado da maneira de Dunga, né? Mas ele é excelente entrevista. É. Excelentes histórias. Cara, foi um cara que foi muito perseguido pela imprensa, depois da Copa de 90, e teve que dar o Ele troco lá em trabalhou lá na 94. BIM também, né? Então eu já conhecia por Uhum. conta disso, É. né? Ele. Mas é um cara que mudou também super bem com ele. Você tranquilo. falou da assessoria de imprensa pra galera que não acompanha, né? Que não tá no dia a dia, não é jornalista e tal. Existe uma censura ali ou encaminhamento, ó? Não pergunte isso, pergunte aquilo, você não pode perguntar isso, Não não toque tem nesse isso, tema. mas- Isso é uma censura, né? Mas quando a pessoa é velado. muito velado. polêmica, eles evitam dar o microfone para essa Isso. pessoa. Não é acontecer muito com o Silvio Bassetti, né? É. E agora ele está trabalhando que eu achei o máximo. Ele está trabalhando na CBF. Ele era do Estadão, Estadão, trabalhei com ele Então, assim, o Silvio era muito polêmico, ele perguntava. E assim, eu não quero me tornar essa pessoa assim tão polêmica Uhum. assim. Tanto que eu contei quando eu cheguei aqui, eu comentei com vocês, poxa, eu não perguntei nessa última coletiva do Diniz, porque eu não acho que o repórter tem sempre que causar, sabe? Você tem um momento certo para perguntar. Acho que você tem que saber dosar. Eu falei, cara, eu não estou fazendo matéria aqui hoje. Eu estou aqui, né? Vou só entregar uma entrevista, um trecho da entrevista. Cara, vai enfrentar Bolívia e Peru. O cara tá nas quartas de final da Libertadores. Cara, ninguém sabe se o Ancelotti vem, se não vem, não tem muito aqui, entendeu? Vou ficar perturbando o Diniz? Sabe pra quê? Pra fazer ele sair do sério, pra me tornar uma figura antipática? Não, não quero isso, mas na hora que tiver que perguntar, eu vou perguntar. Sim. Teria perguntado, porque ele não levou o jogador do Botafogo, né? Eu teria. Perguntado. Então, tira o Tite da tela aí, pelo amor de Deus. Aliás, o Ancelotti. Compartilha Renate, ele, ó o vai. Renate aí, Renate. Sim, compartilho, meu Seu amigo, né? Meu amigo, conheci Renato Gaúcho na praia, Ah, gente. lógico, pô. É. Já conhecia onde? Lugar onde ele Escritório? mais está, né? Mais meu querido. frequenta. Acho que errou também no Flamengo, tá? Também, Adoro o Renato. É. Errou no Flamengo, teve uma chance de ouro. Renato hoje poderia estar na seleção, né? Mas Também ele acho. teve uma oportunidade ali no Flamengo, ele já estava derrotado na final da Libertadores contra o Palmeiras. A coletiva dele já era uma coisa de derrota, ele já estava por baixo. E ele é uma pessoa excelente de grupo, né? O É. Renato é um cara muito bacana, muito legal, uma excelente entrevista, É um amigão, né? super divertido, adoro o Renato. Olha quem Ô, chegou da Tia Lanches, aí, olha aí. Da Tia Lanches. Da Tia Lanches, valeu, Fabrício. Ele não Aqui, ó. almoçou, tadinho. Almocei. Tá Da Tia com Lanches, ó, fome. no Instagram pra galera seguir, fazer o seu pedido, né? Pode pedir também no iFood, o telefone tá aqui na tela, Instagram, aqui é batata crocante, vamos Gente, comer. achei chique, a batata vou comer, tá? É pra Uma comer batatinha. mesmo. É pra comer mesmo. É, o Renato Gaúcho podia estar na seleção brasileira, que Eu não adoro que não é ídolo do Flamengo, né? É ídolo do flamenguista, não? Renato, você acha? Jogou muito. É? Mas não sei se é ídolo, né? Não, ele é mais do Fluminense. É, pro tricolor ele é muito ídolo por causa do gol de barriga. Eu lembro, do gol de barriga. E eu lembro disso, que eu estava assistindo, né, esse jogo com meu pai, do gol de barriga. Apesar de já conhecia ele, né? Nesse dia eu fiquei com tanto ódio dele do gol de barriga, fiquei com tanta raiva E dele. ele já era seu amigo, ainda não? Não, ainda Ainda não, não. não era meu amigo. Ele frequentava ali a mesma praia já, mas não tinha amizade ainda com ele. Mas eu fiquei com tanta raiva, e depois, quando eu conheci pessoalmente, não tem como não adorar o Renato. Ele é uma pessoa querida. Todos os jogadores que trabalharam com ele adoram ele. Ele não gosta muito de dar entrevista, não, né? Ele dá mesmo Não, à mas vontade, né? eu dou esporro nele, falo, vai ter que sentar, vai ter que falar agora. Mas será que ele tem um sonho ainda de ser treinador da tem, seleção brasileira? Tem. Mas Tem? eu acho que no Flamengo ele perdeu, né, um pouco do prestígio O ali. timing, perdeu também o timing. Perdeu. Nessa aí, deu uma envelhecida, né, o Renato? Porque o Renato era, pô, era o galã, né, cara? Cara, Era bonitão. eu né? era super fã do Renato. crush, quando eu era adolescente, crush. era. Ele Pode, nunca vai né? saber. Não, agora vai! Agora vai! Mentira, não Vou gostava. fazer esse corte e mandar pra ele. É o jogador mais bonito, né? Adorava, eu gostava dele. É. Eu gostava do Leonardo. Gostava também do Paulo Vitor, goleiro do Fluminense. Paulo Vitor? É. Olha.
São esses que eu adorava, porque eu sempre gostei de futebol, eu adorava. Eu colecionava o álbum da Copa União, né, no Ah, colégio, eu era a sim. única menina, e aí eu falava: Jogava "Não, bafo também, né? não". Hã? E aí eu lembro assim, aí falava: "Não, não, porque eu quero só pelos jogadores bonitos". E aí eu ficava atrás, aí, né, porque era muito mal visto. Gente, que coisa preconceituosa, Uhum. horrorosa isso, né. É, Como a gente evoluiu, graças é. a Deus, Você cara. sofreu muito assédio? Não, assédio não, Não? assédio não. Não, acho que eu até assim, vou só antes falar da figurinha, que aí eu queria a figurinha do Andrade. Eu O estava Andrade? desesperada, era que faltava para eu completar o álbum. Sacaneado pelo Flamengo, inclusive, né? Aí viraram e falaram assim pra mim: "Ah, então por quê? Você acha o Andrade também gato, bonito?" Eu falei: "Pô, O porque eu Tromba, gosto né? de futebol, É. poxa". O Andrade, campeão brasileiro pelo Flamengo, né? Abandonado É. aí. E é muito gente boa ele, Sacanagem fizeram muito com o gente Mas eu Andrade. acho que boa. aí o que que aconteceu também muito isso comigo? O meu pai era técnico de futebol de salão. É. Então eu conhecia muitas pessoas já da época de quando era criança. Porque ele foi técnico do Flamengo, foi técnico do Bradesco. O tio Ah, é? da Aline foi jogador do meu pai, Fernando, é? É mesmo? Uhum. nessas coincidências da vida. Era um péssimo goleiro. É, Fernando. E meu pai dizia que ele era bom, hein. Vai dizer que ele Tô era muito brincando com bom. ele. Ele era bom. Isso. E aí, então, muitos já me conheciam de criança, assim, principalmente lá dentro do Flamengo. Então, tinha aquela coisa do meu pai, aí já me conhecia, então eu acho que deu uma segurada de onda nisso. Daí eu sempre fui meio nojenta. Era aquela assim, meio marrenta, assim, né? Meio nojenta. Assim. Ah, não. Mas isso ajuda na Eu acho que ser meio profissão, né? nojenta é um pouco. Você chegar Eu, e meio eu, que confiante, assim, de é, si, né? Isso ajuda eu muito. acho que assim, eu sou simpática, É né? mesmo, Simpática, eu sou, é, sempre abro sorriso e tudo. é. Mas eu não dou muita Não dá abertura. abertura. Aham. Não dou, não. É. Não consegue. Teve uma vez um jogador muito famoso, Vai aparecer mais alguém aí? Daqui a pouco, mas quero ver essa história do jogador Então, muito que era um famoso. jogador vai super. aparecer. É, É? Ah, então bota qual é a Acho próxima que é. figurinha aí. Não Deixa eu sei se é a ver. próxima, mas vamos É a ver. vamos ver. próxima? É. Não sei se é a próxima. Não, esse é o Renato. Renato, a gente É. já provou. Esse é o churrasco na Ah, laje. churrasquinho na laje, se Ai, você gente, curte. adoro! Ah, É esse o Adriano. jogador? O não. Adriano, não, o Não. Adriano é um querido. Adriano, gente, o Adriano, eu conheço a família dele muito. Acho que as pessoas não têm noção da figura que é o Adriano, a família. Assim, eu sou amiga da mãe dele. Frequentava a casa da mãe, da avó, elas iam na minha casa também, minha mãe, minha filha. Então, assim, tinha essa coisa de família, né, de frequentar, de conhecer. Cara, ele é um cara bacana com as tias, com os primos, ele deu emprego para todo mundo, deu casa para todo mundo. E as pessoas tinham muito preconceito com ele, dessa coisa dele gostar da favela, dele gostar do Voltar para as churrasquinho na origens, laje. né? É, inventaram muita coisa dele, falaram muita besteira de Adriano, mas não. Mas ele é alcoólatra mesmo, né, Paty? É uma doença, né? Assim, eu acho que o Adriano, ele tem uma coisa assim, ele devia, né, ter um tratamento, como o Gilmar muito falava assim, com psicólogo, um acompanhamento, porque o Adriano viu coisas muito complicadas, Uhum, viu o pai sendo, né, uhum. coisa violenta com o pai tinha uma bala alojada na cabeça. Ah, E você viver dentro de uma comunidade, Não é você, fácil né, não. não é fácil não, você cria aquelas coisas, você vai guardando tudo aquilo, aquela Uhum. violência, aquilo vai te deixando traumatizado e de repente você tem tudo. Se você tem tudo, o seu pai morre. Aí você fala: "Cara, espera eu tenho todo o dinheiro do mundo, mas eu não não tenho consegui ter meu nada. pai? É. Então eu não tenho nada". Então acho que eu entendia muito ele, assim, nisso. Sempre defendia muito o Adriano, acho que eu defendia até demais. Às vezes até me atrapalhou um pouco isso na ESPN, porque eu sabia de algumas coisas que eu não contava, então acho que eu errei ali, até, né, errei um pouco a mão nisso, mas ele é uma pessoa fantástica, a família toda, adoro. Outro dia encontrei com ele, foi no bar do Zeca Pagodinho, aí ele estava lá, eu falei: "Vou contar pra tua mãe que tu tá aqui". Vou contar, tô ligando agora, ó, tô mandando mensagem pra ela, ó. Aí ele: "Pô, sacanagem, vou embora, vou embora". Mas aí você conseguiu entrevistas com ele por essa Várias, amizade? Porque ele também era várias, outro que era várias. ruinzinho de dar entrevista, Fiz né? várias, várias. Mas assim, eu acho que eu sempre quis um pouco poupar ele agora, Aham. assim, pra mim Você eu era nunca fiz. maneira nas Eu era perguntas. legal demais. Pra mim, você nunca fez? Oi, pra mim eu nunca fiz. Faz lá na Nunca Vila pediram? Cruzeiro. Pediram já várias vezes, mas eu nunca fiz. Eu acho que é o momento dele ficar quieto, assim, Uhum, uhum. deixa ele. Então tá Tá compartilhado, mais Tá compartilhado. compartilhado. super O compartilhado. churrasquinho dele Ele ali jogava na muita bola, podia laje. ter jogado mais tempo, mas foi uma escolha dele Como eu também. fui na Vila Cruzeiro, gente, milhões de vezes. Foi? Churrasquinho lá? Ih, sacolé, ia É, super bem tratada lá, adorava. eu já fui lá Super também, é Tinha que legal. pedir permissão pra entrar lá? Tinha. Tinha Aí, Eu né? ia com a família do Adriano. Uhum. churrasquinho na laje. Ela Super compartilhou o compartilhado, Super adoro, churrasquinho na compartilhado, laje. né? adoro. Tem mais algum?
Salário também com essa vista aí, né? Ó, O frango tá meio feio aí, né? Acabou, você não Bora. botou o jogador. Qual era o jogador? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, vamos lá. Ronaldinho Gaúcho, então, me surpreendeu, como também uma entrevista que eu não achei que. Eu perguntei, e aí, sobre o jogo e tal. Ele, não assisto futebol. Hã? Ele não é de Ele assistir não. muito. Igual o Neymar, né? Sim, Neymar não sei, não. O Neymar Neymar deu uma assistiu entrevista falando mais. que não curtia muito futebol. Acho que ele Neymar, não gosta nem mais de jogar Não, mas a futebol. entrevista com o Neymar é muito boa. A É. entrevista com o Neymar foi muito boa. O Ronaldinho não rende muito, não, essa entrevista. Eu sofri muito, né? Assim, de assessor de imprensa distribuir meu telefone para jogadores, jogador ligar. Era muito ruim isso, muito ruim mesmo, porque criava um clima ruim. Às vezes eu ia pedir uma entrevista e falava, o que você vai me dar em troca? Umas coisas assim, ridículas. E que bom que você não sofreu. Mas, Não, e preconceito mas eu assim acho de que coleguinha. era por causa do meu pai, sabia? Eu acho que até hoje. Sim, sim. Porque Já era meu pai respeitado ali no conhecia o meio do seu futebol, e né? aí já não vamos brincar com ela ali, não, porque É, vai dar merda. é. Porque o pai... Uhum. E o apelido do meu pai era Carlinhos Tiroteio. Ah, é? Ih, aí não dá, aí não dá. Carlinhos, pergunta teu tio. Filha do Carlinhos Carlinhos Tiroteio, não Tiroteio. se mete com ela, não. Não vai. Filha de Carlinhos Não Tiroteio. vai. Aí eu morria de vergonha, falava, ai, devem achar que meu pai é um super narcotraficante colombiano. E aí, o teu tio pode contar essas histórias também, que Carlinhos Tiroteio. Carlinhos Tiroteio, conhecidíssimo no futebol de salão, ele. E aí, por quê? Porque ele era muito nervoso, muito estourado. Ele era um Fernando Diniz em 10ª potência. Ah, mesmo? E era E aí meio. saía disparando. E era grosso, mal educado, se fizesse, assim, era muito simpático, também agradável, tudo assim, mas ele não era. Ele não é tão político às vezes quanto eu sou, assim, eu sou mais educada, mais diplomática. Ele não, ele se tivesse que mandar para aquele lugar, ele mandava, ele era grosseiro, sabe assim. E aí teve uma vez, reza a lenda, que ele usava uma capanga, e aí que tinha uma arma na capanga, e que aí começou a confusão, ele pá, deu tiro. Anos 80, né, Tipo o gente? Mário Loucura. Sérgio, né? Então, maluco, né, nisso, assim. Então, imagina, então ninguém meteu, né, com filha de Carlinhos Tiroteio. É. E quando você começou a trabalhar, tinha muito preconceito por fato de ser mulher, não? Trabalhar com futebol? O marido deve ter sofrido Mas, também, né? um pouquinho, E hoje, De coleguinha. hoje menos, né? Que olhava de Tinha, mau né? jeito. Que olhava né? torto. Esse dia do Tite, É. gente, que era aquela coisa, a pergunta da mulher. Isso que eu ia perguntar. A pergunta da mulher, mas querido, eu não tô aqui à toa, não cheguei aqui à toa, né? Tem que respeitar, entendeu? A gente entende, a gente não tá falando besteira. Não somos, ou assim, tem idiotas, tem homens e mulheres, tem todos, em todas as profissões. Né? Mas assim, já há bastante, assim, lá vem, pergunta, né? Uhum. Mas aí eu tenho respeito. Hoje em dia eu já vejo que tenho respeito. Mas... E a mulherada narrando agora, o que você está achando? Cara, eu gosto, sabia? Eu gosto, acho que é um mercado maneiro, acho que é legal. Acho que daqui a pouco vai começar. Porque o que acontece? A gente não foi preparada muito para isso, né? A mulher não é desde pequenininha que ela brinca disso, né? É igual de futebol. Então, acho que a mulher narrando, cara, eu gosto. Eu sou super fã e acho que tem que mais colocar mesmo. Narraria. Eu acho que eu não ia ter o timing, assim. Eu acho que eu ia me perder. Eu não tenho Eu acho que eu ia me perder. Eu acho que comentar, sim. Mas narrar, eu acho que eu não ia ter. Eu acho, cara, é difícil pra caramba narrar. Muito É difícil. muito difícil. Você é realizada na tua profissão? Falta alguma coisa que você quer fazer? Uma entrevista que você nunca tenha feito, assim, porque já fez tantas boas. Eu queria fazer o Mbappé. Mbappé. Eu queria. Aí. Meu pai, olha lá ele, olha lá. Cadê ele? Aqui, ó. Último ali, ó. O último aqui, né? Aqui, isso. Esse daqui, o mais baixinho, né? O de óculos, em cima. De óculos com a mãozinha cruzada Esse aqui, assim. aqui, Isso, ó. E a capanga? deve estar com a arma aqui embaixo, meu pai, ó. Certamente. Aí é de foco. Meu tio Eu acho que mandou, eu entendi, meu tio que mandou. eu acho que eu entendi muito o Adriano também nessa época por isso, assim, eu perdi meu pai em 2017. Então, para mim, foi um baque muito grande, que ele era a pessoa, assim, que eu falava de futebol, que eu comentava, né, assim, não que ele fizesse nenhuma pergunta para mim, tá, Tite? Não era ele, não, do além. Então, eu senti bastante. Olha ele lá de novo, Então, com a faixa. Você tem essas fotos? Tenho. Foi super campeão. Então, por isso, eu acho que tinha essa coisa, que sabiam, né? Você ia assistir jogo de futsal? Ia pequenininha, pouco, né? Mas ele me levava em treino, tinha uma coisa legal, me levava. E tanto que no meu primeiro jogo que eu fui no Maracanã foi um Fluminense Bangu. Que ele me levou. Que ele falou: não, você tem que gostar de futebol, não só do seu time. Acho que ali mudou um pouco o jeito que eu olhava. Ele adorava Maradona. Não, acho que assim, na carreira, acho que eu sou muito realizada. Assim, eu fico relembrando assim, tudo que já aconteceu, as entrevistas que eu fiz, as grandes coberturas. Talvez eu gostaria de fazer uma Eurocopa.
né, fazer mais uma Copa. Olimpíada eu não quero mais fazer, não. Olimpíada eu tô fora. Nossa. Nossa! Gente, é uma coisa louca a Olimpíada. É, meio Nossa, Vai perdida. pra trabalho. lá, pra cá, vai pra lá, vai pra lá. Não, aí de repente eu tô fazendo basquete, eu caio lá no nado Às vezes você sincronizado, não aí de sabe nem as repente no salto regras eu não sei daquilo, é tudo. é E aí difícil. eu lembro que eu tinha que fazer, eu começava às 7 da manhã e até 9 da noite. Eu tinha que estar 7 da manhã já lá no Rio Centro. Caramba. E arrumada, eu lembro que um dia eu estava descabelada e falaram: o que que houve? Eu falei: gente, não tive tempo, É. né? Sim. Mas eu acho que sim, cara, eu fiz grandes coberturas, entrevistei os maiores, conheci os maiores, assim, sabe? Tive a chance dos meus ídolos de infância, de conhecer, de ter essa oportunidade. Eu acho que, assim, estou muito grata por tudo isso que aconteceu e tive uma carreira tão diferente, né? Sabe, É. isso de viajar, eu viajei muito também. O que a TV árabe me proporcionou também. No dia, eu lembro a primeira vez que eu pisei lá, eu falei: meu Deus, como é que o mundo dá a volta? Como é que eu tô aqui? Claro que eu tenho muitos sonhos ainda, né? Sou muito nova, apesar de ter feito a Copa de 50, eu acho que ainda sou muito nova, assim, eu tenho sonhos de documentários, eu tenho Que sonhos vão assim, se realizar em breve. sim, sabe, sonhos assim, sabe, de fazer coisas também além do jornalismo. Mas É. eu brinco assim, que eu amo ser repórter, eu quero ser repórter até o fim dos meus dias, sim, né? Quero assim, morrer trabalhando, né? Adoro, vou trabalhar até o fim. Mas assim, eu tenho esse sonho assim de documentários, fazer coisas especiais, diferentes, uma coisa mais cinema, assim. Uma reportagem hoje seria o Mbappé. Mbappé, né? Que eu nunca entrevistei, que eu O acho que que você deve ser perguntaria curioso. pra ele? Pergunta. O que eu perguntaria pro Mbappé? Eu Eu acho sou que o Mbappé. Se ele não Eu gosta sou do o Mbappé Neymar. comendo um sanduíche da tia Lanche. eu acho que eu ia começar, eu acho que primeiro eu ia Você dar uma resolveu ficar maciada. porque o Neymar foi? É. E essa questão dele, assim, se ele acha realmente que ele pode resolver, né, tudo ali sozinho no Oui? país. Oui, GP? Hã? E aí seria, talvez indo por aí, né, por esse caminho, por que que ele ainda tá ali, o que que ele pensa, o que que ele sonha, o que que ele quer, e essa relação dele, assim, com os outros jogadores, né, até mesmo com o próprio Neymar, para ele contar um pouco sobre a história deles dois, porque às vezes a gente sabe que tem mal entendido, né, também, É. será? Hã? Você acha que eles vão te mandar pra próxima Copa? Não. Não, Não, agora você eu já tô sem acha? esperança, Sério? agora eu já Pô, prefiro mas aqui Mas do eles lado. continuam achando que o Brasil vai ganhar de novo? eternamente vão achar que o Brasil vai ganhar. Não, eu acho que eu não vou, essa não vou. Não vou não, acho que não. Agora assim, Mas você vai estar no lugar que você tem que estar, igual a última, eu né? acho que é isso, eu vou Você estar no lugar que eu tenho que estar, talvez já esteja, sei lá, assim, em Cannes, né, com os documentários, recebendo né, prêmios. recebendo prêmios, aí pode ser que eu esteja ocupada e fale: "Olha, agora não vai dar, tô aqui, assim, muito ocupada", sabe, assim, porque o documentário tá dando muito trabalho, várias temporadas. É isso, hoje meu sonho é esse. Você falou da Olimpíada, né? Pô, vai pra cá, vai pra lá, tem que chegar às 7 da manhã, volta às 9 da noite. E pra ser uma celebridade Qatari, né? A galera não sabe, acha que é tudo glamour no jornalismo, não é, né? É muito trabalho, né, cara? Muito Não esforço, tem né, nenhum cara? glamour, né? Não tem É muito nenhum glamour, né, cara? glamour, você cai dentro da cova, né, não tem É. Você glamour, ganha mal. Você Você tá lá você trabalha você tá fim de lá semana, no Natal, no Réveillon. 4 horas da manhã no aeroporto. Pra Assim, receber tô recebendo jogador ali, sabe, então assim, tem mas assim, eu até acho que lá minha vida é bem melhor do que quando eu trabalhava na ESPN. Na ESPN eu tinha uma folga por semana, um fim de semana por mês. Então assim, eu tinha uma filha pequena, né, ela era pequenininha na época, agora já é uma adolescente, que não mas quer ser jornalista, né? não quer ser jornalista Que de bom. jeito nenhum, mas eu, né, Cantora, né? ela adora cantar, mas não, agora tá na dúvida, que é uma profissão. Eu falei: "Cara, vai ser cantora, que maneiro". Uhum. E ela briga muito comigo, eu falo: "Cara, vai fazer cinema, e aí você pode trabalhar comigo no cinema". "Ai, mamãe, para, você é muito livre, assim, acha que pode". Eu falei: "É". Quando a gente falou que queria que ela fizesse música, né, que ela perguntou: "Vou fazer música", ela achou que a gente ia que legal, que ela canta lírico, né. Aí ela: "Não quero mais não". Porque vocês estão apoiando". É adolescente, Adolescente, né, né? É. cara, é muito louco. Mas tá Difícil. lá cheio de dúvidas. Eu falei: "Cara, se não passar esse ano tudo bem também". Mas você deve ter sido uma adolescente também rebelde, não? Muito Não? não, sabia não. Pior que não, assim, eu não era muito não. Eu gostava muito, sempre gostei muito de É festa. porque você tem muita personalidade, né, É. Paty? Então você Então sabe eu muito falava muito o que você quer. sempre gostei muito de festa, eu adoro festa, Festa, sou festa é festeira. igual ela. É, eu É. adoro festa, a gente adora festa. É. Me põe pra organizar tudo, sempre fui muito festeira, então eu gostava muito de sair pra festa. Mas os meus programas Aliás, amanhã tem um churrasquinho lá em casa, tá convidada. adoro, É. eu adoro, eu vou em todas as festas. Amanhã, Na 1 laje. da tarde, Na laje. lá na laje. Amanhã como é que eu vou sair, gente? Show de Alok, não saio de casa. É, É. é. Amanhã eu tô Não presa vai em dar. Copacabana. É.
eu tô presa. E aí, assim, Eles mas não te mandam cobrir essas coisas não, né, assim, saindo não, do esporte não, não. né? Na época, em 2013, 2014, ali, eu tive que fazer manifestação, Aham. isso. Mas assim, tá muito engraçado. Manifestação rolando lá, eu lá atrás. Falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tenho horror à editoria geral, Eu também, eu horror. também, Eu fui muito em tenho favela muito. para Eu fazer também. projeto social. Adorava, Ah, eu porque aí cobri já era geral. tudo combinado, tudo super tranquilo. Chegava, sentava, almoçava, comia. E teve um dia eu falei, eu já estava lá, eu falei, como é que tá a unha para fazer aqui? Eu já toda enturmada, eu sempre me enturmei facilmente. E eu chegava assim, né, toda de onça, cheia de anel, de cordão, toda assim. Não, eu falei, eles gostam de me ver assim. Você acha que quer que eu chegue o quê? Toda acabada? Mas essa personalidade forte aí te deu muito problema na carreira? Bateu de frente com muito chefe, assim? Já. Entendeu? Tanto que assim, o Trajano, que a gente se dava muito bem, quando o Trajano saiu, entrou outro chefe que eu não falava com o cara. E aí eu falei, Que era o Palomino, né? eu falei, pô, vou rodar, né? Eu não me dava muito, não falava socialmente, assim, mas não me dava muito bem. Eu falei, cara, vou rodar. Já tava assim, sabe? Então acho que isso às vezes também eu fui melhorando um pouco meu pavio curto também. Eu fui menos tiroteio, porque eu tinha um pouco de tiroteio ali no Tiroteio, meu DNA DNA, ali né? e tal, é. Então eu tentei ser um pouco mais política, sabe? Ser mais gentil. Eu falei, Uhum. cara, não adianta. Eu falei, quantas pessoas meu pai brigou, sabe? Quantas pessoas teve, né? Quantos problemas. Ele podia ter sido um cara rico, milionário com futebol, porque ele sabia demais. Mas pelo temperamento não conseguiu. Então, isso já tive alguns problemas. Tive problema com o chefe, lógico, normal, na TVA também tive. Mas eu acho que também, pela personalidade mais forte, assim, de falar sempre a verdade, era mais fácil contar comigo. Ó, realmente, eu não vou trabalhar, não tô mal hoje porque eu bebi todas, não tô legal, tô de ressaca. Aí, cara, aí você falou, cara, adoro gente assim, né? Eu falei, tô mal, não vou inventar, eu tô de ressaca, tô péssima, não vou. É, Legal. sensacional. E você falou do enterro do Pelé, que você chorou, você se emocionou, você deu a notícia da morte dele. Essa foi a notícia mais doída que você deu? Não. O acidente da Chapecoense? É. Acidente da Chapecoense foi o pior de Foi tudo. pior, né? Ah, foi horrível, Foi gente. horrível, assim. E A gente ia pra vários enterros, né, era um velório depois do era outro. uma coisa. Eu Nossa. estava lá em Chapecó, né? Eu fui, né? Você foi pra lá? Eu Ah, peguei você o avião, foi? eu fui para Chapecó. Mas para mim também teve um evento muito ruim na minha carreira, assim, que foi, eu estava na ESPN, teve uma invasão numa escola que um cara louco saiu invadindo e dando tiro, e eu estava lá do lado. Eu era a equipe de reportagem que estava lá do lado na hora fazendo uma entrevista de alguma coisa de evento que era Jogos Mundiais Militares, alguma Ah, coisa. E eu estava lá do lado. Aí o Ai. Trajano me ligou e falou: "Cara, aconteceu isso agora, vai para lá porque nós somos a única equipe". Caraca, que tá ali tão eu estava do lado. Eu fui a primeira a chegar, né, então foi horrível aquilo ali. Mas o da Chapecoense é que se você começa a se colocar podia ter sido, é, né, um de E nós. foram amigos nossos, né. amigos, Pessoas que a vários gente amigos, conhecia, né? né. É, Então aquilo foi muito dolorido, Foi. foi foi mesmo. muito triste. E eu lembro até o quando sempre assim, quando eu acordei, nessa época meu pai ainda era vivo, né, ele tinha ligado, estava ligando lá para casa, tipo 7 da manhã, assim, o telefone fixo tocou, fui atender. Meu pai: "Cara, liga a TV, aconteceu um super acidente, morreram várias pessoas no avião da Chapecoense". E eu não tinha ideia ainda. Quando eu olhei, tipo, mais de 50 mensagens no meu celular, É. e as pessoas: "Pelo amor de Deus, me diz que você está É, vivo", pergunta. né, era a pergunta, né, "Me diz se você está vivo". E isso, aí meu chefe: "Cara, a gente precisa que você vá agora para Chapecó". Para pegar um avião, né, nesse mesmo dia para ir para É, Chapecó. pô. E aí cara, fomos, né, estava lá, tudo lá. Eu lembro que tinha um jogador, do Botafogo, era o Camilo? Acho que era o Camilo, É. Camilo, que ele jogou na Jogou na Chapecoense. Chapecoense. Então, eu entrevistei o Camilo nesse dia, e depois, logo depois eu fui para Chapecoense. Aí cheguei aquela triste e impressionante, mas assim, a minha reação, eu não consegui chorar em nenhum momento. Era uma dor de cabeça que eu tinha constante naquele lugar. Estava em choque, Eu né, estava na em choque, eu verdade. não consegui chorar. Então acho que aquilo foi pior para mim. Uma semana depois eu caí. E detalhe, era aniversário da minha filha, né, Nossa, foi no dia 29 de novembro, aniversário dela dia 1º. nossa. Tudo armado, uma grande festa, tivemos que, Ai, né, meu Deus. porque assim, eu não tinha clima de festa nenhum, Zero. zero, entendeu. Aí depois, assim, até fez alguma coisinha lá para ela, eu voltei, né, depois do Uhum. enterro coletivo, tudo, fizemos lá.
Mas aquela coisa, eu falei, nossa, aquilo ali foi o pior. Foi mesmo, Foi o foi pior mesmo. momento. Acho Até que porque a pra gente não está todos os acostumada, jornalistas. né, a fazer tragédia. Eu tô muito acostumada com a alegria. Exato. Porque assim, a morte do Pelé já estava, né, já estava doente, a A gente estava morte do Senna, esperando. você ainda provavelmente Não, não a morte do trabalhava Senna eu ainda. não Eu estava trabalhava na ainda. faculdade. É. Acho que você nem estava na estava na faculdade, faculdade, você é apesar mais de nova. ter, né, a É. Copa de 50, Senna não. Mas o Senna não. Nem a Copa de 50, né, foi um momento mais Que outra triste. tragédia também, né? Esse acho que deve Nessa ter sido, tragédia esse você tu não tava, estava. Essa não, tragédia nessa você não tava, tava. não. E foi essa, eu acho que sim, o Chapecó doeu, viu? Cara, doeu porque envolvia ali. Não o tamanho da tragédia, mas pessoas que a gente conhecia ali, né, cara? Não, A gente saiu do velório do Foi a única vez Flamengo, da minha foi vida que eu pro botei o pé no Flamengo. É. Foi pra ver o. Sério? Sério, não vou no Flamengo. Ah, eu vou em todos, Foi no super velório, feliz. não, já tinha ido uma vez já trabalhando. Pro velório do Vitorino, né? É. Muito triste. Não quero acabar o programa assim triste, Não, mas eu não vou Não, acabar. Tá bom, Não, projetos. falando dos nossos Não, porque eu prêmios que queria vamos saber ganhar, né? Vamos de ganhar os prêmios. histórias doídas e tal, né? Não, nada de Coberturas doída. Não, doídas. histórias Tá bom, alegres. o Cristiano Ronaldo você entrevistou já? Foi na Ai, é o meu. também. Você Não, entrevistou ele? essa foi coletiva, não foi Nossa, é o meu o sonho. foi. não. Esse é Esse o deve meu ser sonho. legal, esse deve ser deve legal. ser legal. Adoro o Robozão. Eu também. Adoro ele. Adoro aquele Como pessoa, como jogador, como também, tudo. adoro. Admiro muito ele. Então vamos botar Cristiano Ronaldo também. Vamos. Eu acho que merece, Você Cristiano não tem vontade de entrevistar? Ir para outro caminho, tá ligado ao esporte. Por exemplo, tiveram a oportunidade de entrevistar o Daniel Alves. Ah, sim. Ou o nessa Robinho, por questão. exemplo. Robinho eu entrevistei, tá? Não, mas não sobre Não isso, sobre, mas né? ele já estava condenado. Já tava Na época ele condenado. estava no Atlético Mineiro. Hum. E tem umas coisas que a gente fica meio assim, né, na carreira, cara. O Cuca, né? O Robinho, Uhum. né? O Daniel, mas eu acho que assim, a gente tem que ouvir, né? Eu queria, Sim. assim, acho que eu talvez entrevistaria, não sei. Ai, sei lá, o Daniel não. O Daniel, Daniel não? acho que por enquanto tô meio doída de sair, foi um absurdo e. É. Não. E o Daniel. Bruno? O Bruno. Eu entrevistei o Bruno. Eu entrevistei Bruno várias Depois, vezes. inclusive, do. Não, cara, Não, eu tava na entrevista que ele falou que bater em mulher é normal. a gente tava Lá em Volta Redonda. Exatamente, a gente estava junto nessa Que entrevista. a gente ficou bem chocada. Oi? Não é normal. Não, eu nunca apanhei. Nunca Vocês apanhei falaram na hora? a gente reclamou lá. Não é normal, né? A gente questionou. Falou. Acho que foi você que falou, Foi, até. lógico, eu tava lá. Foi Não, você que falou. foi uma pergunta que eu perguntei pra ele. Né, alguma coisa, ele virou. Não, gente, porque acaba, você tem uma discussão, aí bate. Falei, discussão sim, Bruno. Bater não. Bater não. Bater é inadmissível. Foi você que falou mesmo. Entendeu? Então assim, não vou dar palco para assassino, não quero, não. Não dou, não. Eu também Hoje sou não? totalmente contra. Não Eu dou também palco sou para assassino, totalmente não. contra. Dou, não. Mesmo cumprindo a pena? Nada? Na função de jornalista, tá ali. Não vou, não. Hoje não dou palco, não. Você tem as suas escolhas, mesmo tenho como as minhas jornalista. escolhas. Eu acho que eu tenho minhas escolhas, não quero. E se envolver com a notícia? Você falou que você chorou, né? Você vê algum problema se envolver ali com a história, se emocionar? Não tem problema nenhum, isso é humano. Não, é humana. Mostra uma humanidade. Eu também não ia começar. Me leva junto, né? Também, não, né? porque. Porra, né? Tem o classe, né? Educação bem criada, menino bem criado na Zona Sul, né? Pô, fala vários idiomas, pode, vai chegar. Não. Então, eu fiquei assim, aquele choro fino, sabe? Aquela coisa contida, Elegante. Fina, elegante, assim, quase de óculos escuros já, né? Meu pai falava muito assim: olha, por favor, no meu enterro, eu não quero gente gritando. Ele tinha todas as listas, eu não quero choradeira, me leva aquelas coisas, aquelas camisetas horrorosas, não quero aquilo. Tá? Não quero. Eu quero aquela coisa assim: põe o óculos escuro, fica pensando no seguro de vida. Entendeu? Fica pensando no que você vai herdar. Eu falei: que vai herdar, pai? Vai herdar nada. Vai herdar nada, pai. Aí ele falou: mas imagina, pensa história legal. Assim, então eu fiquei, tava assim, aquele choro contido, assim. Não era um choro, era assim, era emocionada, né? Porque, cara, eu esperei, né? Eu fui criada no jornalismo para isso, para dar essa notícia, né? Esperando esse momento, né? E ali aconteceu, caramba, aconteceu. E agora? Tipo, acabou? Já posso finalmente desligar o celular, né? Tava esperando tanto aquilo acontecer e ao mesmo tempo eu não queria de jeito nenhum. Eu queria que ele continuasse vivo, né? Eu queria que ele tivesse saúde, que ele vivesse até muitos e muitos anos.
não aconteceu, mas, assim, faz parte da vida, faz parte do jogo, e ele foi em paz. Ali é uma coisa que foi em paz, diferente dos outros, né, Vai, coisas boas, vai. Coisas boas. Não, coisas boas são os projetos, né? Quais são os projetos, então, Muitos Tati? projetos. A gente Muitos não pode projetos? falar, Tem né? Muitos projetos. Tem Adoro muitos o Luxemburgo, projetos? que você também gosta. É, adoro Tem ele. vários A projetos. gente não pode falar sobre os nossos projetos Não, por vamos enquanto, falar. né, Por Paty? enquanto Você não. falou muito do teu desejo de trabalhar com cinema, né? Com Com Ele cinema, documentário. querendo pegar é, spoiler. Não. Digo assim, ir além do jornalismo ali, né? Sim, a gente quer ir além do jornalismo. Gente, só viu que eu já estou dando. É, Porque eu e a Aline, nós somos, assim, sócias, né? Um É. projeto Ah, é? Sócias em Sonho. Nós temos um sonho muito parecido. Hum. Então, foi na pandemia que a gente resolveu se unir, a gente começou a sonhar, mas tiramos um pouco desse mundo onírico, assim, né? Vamos botar no mundo real, né? E é. eu brinco muito com a Aline, que eu já falava assim, olha, passei ali na porta, eu viajo, né? É. Assim, eu passei na porta do Copacabana Palace, que eu amo o Copacabana Palace. E aí, eu já pensei da festa do nosso documentário lá, do encerramento. Aí a gente filma. Aí eu fico imaginando a Aline, meu Deus do céu, ela já tá, a gente nem começou, Não, mas eu já tá acho que a pensando no gente tem final, que ela já tá pensar pensando nisso. na Na festa do festa. Copacabana Palace. É. Se De bobear, no receber meu o bloco prêmio. de notas, já deve ter aqui a lista dos convidados. Novidades, tá? é. Só vou dizer isso, a festa do documentário, Quando a entendeu? gente puder revelar, a gente A gente revela. revela. Não, é. Não, Em para breve, não. em Não breve. pode causar, né? Suspense por Suspense, enquanto, causar mas eu tenho esse suspense. sonho. É O sonho é isso. documentário e que cinema e que isso vire assim um sucesso, que a gente mude a opinião das pessoas. Isso que eu quero também. É É. uma coisa para mudar o mundo das mulheres também, sabe? E a gente tem essa coisa assim, existe muito nessa questão, o machismo, existe sim o machismo estrutural, tá? Eu não vou ficar aqui, gritando, brigando. Eu acho que a gente tem outros meios para fazer isso e a gente está fazendo. E meios legais, né? E eu faço muito sutis. isso desde o início da minha carreira, né? Assim, eu fazia mesa redonda grávida, lá fazia com Paulo Stein, com Alberto Léo, Pô, aquela Márcio clássica, né? Guedes, A clássica, né? Resta um, né? Restei eu, gente, aqui, né? E Paulo Stein, Márcio Márcio Guedes, Guedes e Alberto Léo. Alberto Léo, Não, Boccaccio. o Boccaccio, eu entrei no lugar dele, Ah, na tá. época. Aí depois ele voltou, andou fazendo a mesa, tudo. Mas agora ele está lá no programa, né? Já fui no programa dele também. E então, assim, eu estava lá grávida fazendo um programa ali, assim, nem mulher nem sonhava em fazer essas coisas ali, que era para eu ser a bonitinha do computador. Porque antes a mulher no esporte era isso, era Era ler bonitinha. E e-mail, era a tinha que Renata ser Pan ali bonita. com o Milton Neves lendo o e-mail. E aí eu tinha que anunciar os negócios. Era tipo as camisas. Aí a minha má vontade para anunciar o negócio. A camisa aqui, ó. Quem quiser, liga. Mas vamos voltar a falar de futebol. E aí sorteava uns móveis também. Eu já não tô acreditando que eu tenho que fazer sorteio de móveis. Aí eu, toda a vida. Falei, porra, quem vai ganhar um armário? Aí começou a galera, pô, me ajuda aí no sorteio. Eu falei, gente, eu tinha cambalacho pra caramba. Não, no tem sorteio. muito, tem Tava muito. muito cambalacho no sorteio. Aí eu tava precisando de uma cômoda, botei, Botou amigo, né? Botou não, amigo. botei a madrasta do meu marido. Olha que surpresa. Eu que sorteava. Falei, quer saber? Mas eu fazia, era uma má vontade, assim, que vocês... quem ganhou aqui, ó. Tô perguntando aqui como pega. Não sei. Entra em contato com a produção. Com muito ódio no coração. E aí eu queria me meter, eu queria falar. Aí no início, né? Aí depois começaram, não, essa menina tá aí, ela tá falando. Porque, pô, vender móvel e nem mostrar cachorro. Tudo bem, não vejo problema nenhum. Se eu tivesse Não, contanto que eu estivesse ganhando para fazer a propaganda, eu venderia facilmente. Venderia batata frita toda, o copo aqui, vendo tudo, tá? Vou fazer com o maior amor. Mas não era, eu era obrigada, eu ganhava um salário ridículo ali. Eu ganhava quase um prolabore para trabalhar ali, quase trabalho voluntário, entendeu? Eu fazia aquilo ali. E eu trabalhava, teve uma época lá que eu só trabalhava uma vez na semana. Eu falei, eu vou trabalhar de acordo com o meu salário. Falou? Era arrogância. Vou te dizer. Então não foi uma grande escola pra você, né? Foi uma boa escola. No final que eu já De estava saber o que ela não queria fazer, ela sabia. E aí eu comecei a me meter. Aí fazia matéria também no meio da semana, fazia os jogos. Aí eu comecei, aí fui entrando. Aí foi entrando. Aí essa coisa também, cara, uma mulher. Isso eu ouvi do meu chefe, que eu fiquei muito feliz, que é o meu chefe egípcio. Que ele falou para mim que eu não tenho noção de quantas mulheres árabes agora, muçulmanas, estão fazendo jornalismo por minha causa. Nossa, que legal. Eu falei, cara, eu não tenho noção, legal mas isso eu achei legal.
Ele falou que você abriu uma porta, porque antes a mulher ali era só apresentadora. Ah, é? Aham. É. Então eu falei, cara, respeitando a cultura deles, respeitando eles, eu consegui abrir uma porta Olha que ali legal, sem, sabe, ficar lá gritando, falando. Uhum. Mas consegui. Então a gente tá Sem aí. ficar lacrando, né? É, mas assim, fiz Fazendo seu trabalho. fiz meu trabalho e mostrando, olha, eu sou competente sim, a gente tem que ir por aí, sabe? Muito bom. Ah, É, assim, mas gente, tá uma bom. maneira de terminar, tá vendo? É. Ela Mas como tá. exemplo, né? Para Ah, tantas Exemplo, é. mulheres. É para mim também, porque eu te sim. admiro Inxalá, muito. muito Muito ouro. ouro. Muito ouro para Sou todos muito sua nós. fã, você sabe Também disso, né? sou, Como amiga. pessoa e como tudo, amiga, É. profissional. E juntas, Obrigada por ter e juntas vindo. nós vamos a muito, muito. Se Festa Deus de quiser. Copacabana Vamos, que a Palace gente tem tá energia esperando boa. por nós. Me Se convide. Deus quiser, e Nossa Senhora, Ele acho vai que ser convidado, né? Bota na a gente lista aí, põe na bota na lista. lista. Vou Bota botar meu aqui nome no na banco. lista aí. Botar Tá na bom. lista. Então tá, vou botar. Paty, brigadão por ter Obrigada a ouvindo vocês. aqui. Espero que tenham curtido o papo, Adorei, né? adorei. Dá o Instagram pra galera seguir, ver lá a sua Arroba dublagem Paty árabe. Lopes, PATI Lopes. Tem outro no PATI Catar, não Lopes. tem? Que você tem? Tem, eu Já tinha, abandonou mas ou aí não? eu abandonei um pouco, É. porque aí eu fiquei meio decepcionada, depois que eu fui pra Tá. Copa, fiquei triste, aí abandonei, mas tô Então só com o sigam meu, o Paty Lopes. Paty Paty Lopes, Lopes. PATI Lopes. Qual o teu Instagram? O pra meu galera seguir? Botafogo nela. Alexandre curto- Arábio 75. Bota Eu aqui. curto tudo da Aline, né? Eu curto tudo, Botafogo, tudo, curto tudo do Fluminense também. Super simpático, curtindo tudo. E eu fiz uma entrevista com o Cano que eu falei com ele. Ó, tá vendo como é que a palavra tem poder? Eu falei pra ele, ó. A gente tá fazendo essa entrevista aqui no Você Maracanã. entendeu bem o Cano? Que eu fiz uma entrevista com ele agora. Acho que ele pegou, resolveu falar espanhol com a gente. Não, entendi. É? Eu fiz tudo em espanhol também. Ah, você fez em espanhol. ela Ah, fala tá. super bem Não, espanhol. sim. Fiz tudo em espanhol. É. E aí eu falei, então, Cano, vamos fazer depois, vamos combinar na véspera, assim, perto da final, você aqui. Isso Olha. eu fiz, É, sei lá, tem em fevereiro. tempo. Foi antes desse. Eu fiz em Foi fevereiro, antes. é. Eu lembro quando você fez. Fevereiro ou março, por aí. Eu falei, Ah. então a gente vai combinar, você aqui, final, no Maracanã. Cara, assim, vou dizer, eu sou Flamengo, mas tomaram mesmo. O Flamengo foi péssimo. Não jogou direito, então que seja um clube do Rio, que seja um clube brasileiro, né, que esteja aí na final, é isso que eu quero. E tchau, São Paulo. E tchau, Sampaoli. Beijo, Tchau. Paty. Obrigado. Beijo, beijo. Valeu, galera. Ó, deixa o like valeu. aqui, ó. Se inscreve, compartilha. Vai lá no nosso. Como é que é, Fabrício? Instagram, Instagram, né? O nome daquilo? Vai no nosso Instagram, segue lá também. Tem os Sobretudo shorts, tem os Podcast. reels, sobretudo podcast. Sigam todo mundo aqui, aquele abraço. Tchau, até a próxima. Valeu, vamos comer. Bom, vamos falar então da opção VIP Transporte Executivo, que é uma empresa que oferece tranquilidade e segurança no serviço de aluguel de transporte com motorista, seja no Rio de Janeiro, em outros estados, seja trabalho ou a lazer, né, amor? Pois é, e todos os carros têm ar-condicionado, É. um profissional super simpático, que vai perguntar se você quer conversar, se você não quer conversar, vai respeitar a sua opinião e tudo isso com muito conforto. Transporte executivo, traslado, city tour, teatro, show, formatura, viagens, casamentos. Pois é, melhor que Uber. Atendimento 24 horas. O telefone está aqui na tela. Vou ler aqui, ó. 2197-6328. Instagram está aqui, @opção, _VIP, _transporte executivo. A melhor opção. Valeu, Léo. Um abraço para você.